A história começa com um grupo de aventureiros enfrentando um dragão gigante, furioso e que cospe fogo. Um deles é Bisa, um xamã de rank da guilda Golden Hour, pronto para apoiar sua equipe. Outro membro é Rotish, um mago de rank que também pertence a Golden Hour e não para de lançar feitiços de fogo. Kunan, o espadachim de rank S, ordena que Saki encontre uma abertura e dê o golpe final no monstro. Ao mesmo tempo, alguém grita para o nosso protagonista, Yuki, ficar escondido na retaguarda para não se machucar. Então vemos o jovem que é apenas um rank F, sem classe ou guilda, trabalhando como um simples carregador. O garoto apenas concorda com a ordem e diz sim enquanto observa a batalha de um lugar seguro. Enquanto isso, os magos do grupo continuam a lançar seus poderosos feitiços contra a grande criatura. Com o dragão distraído pelos ataques, Kunan grita para Saki atacar com toda a sua força agora. A espadachim então salta no ar, preparando-se para desferir um golpe poderoso contra seu adversário. Com um olhar focado e determinado, ela se prepara para ativar uma de suas habilidades. Ela então usa sua técnica de corte luminoso, criando vários cortes de luz que vão direto para o monstro. Atingida em cheio, a criatura cinzenta solta um rugido de dor, sentindo o poder do ataque da garota. Com isso, a fera cai derrotada, e o que observa, impressionado com o poder do grupo de rank S. O protagonista fica maravilhado, pensando em como eles conseguiram derrotar um dragão tão facilmente. É explicado que décadas se passaram desde que as masmorras apareceram, e os aventureiros têm lutado contra monstros. Como resultado, muitas masmorras abandonadas ou desconhecidas acabam saindo de controle e se tornando um problema. Além disso, muitos aventureiros caçam apenas por dinheiro e não se preocupam em realmente limpar as masmorras. É por isso que apenas um pequeno grupo de heróis entende o perigo e lidera expedições para completar as missões. De repente, alguém agarra o ombro do protagonista por trás, deixando o garoto completamente surpreso. Foi o xamã que o agarrou, e agora ele está gritando, exigindo uma poção de recuperação. Assustado, nosso herói pede desculpas e rapidamente procura o item em sua grande mochila. Com um sorriso zombeteiro, Rotish diz que, ao contrário do garoto, ele está arriscando a vida lá fora. Bis então reclama que não acredita que um fracote como Yuki tenha vindo, mesmo sendo um conhecido de Saki. Ele continua, dizendo que o jovem é o pior tipo de novato, lento e com quase nenhuma mana, o que deixa o garoto triste. Nisso, o líder, Kunan, diz aos dois para pararem de falar, pois aquela masmorra é estimada como sendo de rank S. Com um olhar sério, ele afirma que este não é lugar para eles fazerem piadas. Os dois então se desculpam, e o líder se vira para dar uma ordem ao nosso protagonista, Yuki. Ele diz que se o garoto também é um membro do grupo, deve fazer imediatamente o que lhe foi dito. O jovem carregador apenas acena com a cabeça e responde com um sim, com uma expressão nervosa. Após o sermão, o grupo de aventureiros continua a avançar pela perigosa masmorra. Yuki então reflete que, a um momento, ele não tinha a mentalidade de um verdadeiro aventureiro. O garoto se culpa por ter se empolgado demais ao ver o poder dos heróis de perto e ter se distraído. Ele pensa que esta foi uma ótima experiência de aprendizado, mas ainda há um problema. O protagonista reconhece que seus níveis de poder são muito distantes, já que ele nem sequer tem uma classe. Mesmo assim, ele promete que um dia se tornará um aventureiro como eles, mas Saki o chama. A garota o avisa, dizendo que se distrair durante uma aventura é proibido e pede para ele ter cuidado. Ela acrescenta que não quer perder mais ninguém de sua família, e o garoto diz que entende. Yuki então se lembra de um sentimento ruim que ele nunca mais quer sentir. Com isso, uma memória de 2 anos atrás vem à mente do garoto sobre o colapso de um distrito. A tragédia foi causada por uma infestação da masmorra, e as notícias diziam que a sobrevivência era improvável. Em um quarto de hospital, os jovens Yuki e Saki assistiam às notícias sobre o desastre na televisão. É revelado que os dois cresceram juntos em um orfanato e tiveram muitas memórias felizes lá. Eles sonhavam em ser aventureiros, e foi por isso que deixaram o orfanato para seguir seus sonhos. Mas o lugar que eles chamavam de lar, para onde sempre podiam voltar, foi tirado deles. Não apenas seu lar, mas também todas as pessoas queridas que viviam no orfanato com eles. Um desastre da masmorra destruiu tudo em um incêndio terrível, levando embora tudo que eles amavam. De volta ao presente, o protagonista afirma com determinação que evitará tragédias, não importa o que aconteça. Nesse momento, um pequeno monstro de um olho só aparece furtivamente atrás de Yuki sem que ninguém perceba. Uma figura misteriosa então diz que o encontrou e que o garoto é a isca final para o seu plano. De repente, algo ataca o protagonista por trás, e o garoto se vira, assustado com a sensação estranha. Ele então se pergunta o que foi aquilo e vê a pequena criatura caída no chão perto de seus pés. Segundos depois, a criatura é atingida por uma energia escura e explode em vários pedaços. A explosão ativa um enorme círculo mágico vermelho no chão, prendendo todo o grupo de aventureiros.
O líder, Kunan, percebe que é uma armadilha de teletransporte e grita para que todos se preparem para o impacto. Enquanto isso, a voz misteriosa diz a eles para darem as boas-vindas àquele humano com um sorriso maligno. Com um clarão de luz vermelha e muita fumaça, todo o grupo é teletransportado para outro lugar. Ao chegar, eles olham ao redor confusos, perguntando-se onde diabos estão e se é a sala do chefe. Kunan então ordena que todos formem um círculo e fiquem alertas, e pede a Yuki para preparar o item de retorno. Com a espada em mãos, Saki sente uma presença se aproximando e diz que algo está vindo na direção deles. Uma poça de um líquido vermelho começa a borbulhar no chão bem na frente de todo o grupo. O líder, Kunan, estala a língua em frustração ao sentir o perigo iminente. De repente, um pé calçando um sapato elegante pisa na poça vermelha sem se importar. A figura de um homem de cabelo branco aparece, e alguém o chama de Rei Demônio. Nosso protagonista Yuki fica completamente chocado e começa a suar frio com a aparência do inimigo. É explicado que este é o título sinistro dado apenas aos chefes de masmorras de classe S. Sem perder tempo, Saki avança com sua espada para atacar o poderoso adversário sem medo. Ao mesmo tempo, Kunan prepara uma de suas habilidades de gelo para apoiar a espadachim. Ele então lança um poderoso dardo de gelo triplo que voa direto em direção ao inimigo. Saki também salta no ar para atacar o Rei Demônio por cima enquanto os dardos se aproximam. A garota então usa sua habilidade de corte luminoso mais uma vez com toda a sua força. Mas o monstro reclama que os jovens de hoje não têm modos e para os ataques facilmente. As lanças de gelo se estilhaçam em pedaços antes mesmo de tocar o corpo do adversário. Nesse momento, outros monstros aparecem ao lado do Rei Demônio, que diz que os heróis são ignorantes. De repente, Kunan é arremessado para longe por um ataque surpresa e grita de dor. Uma elfa com círculos mágicos verdes aparece e diz ora, com um sorriso no rosto. Ela então comenta que um intruso extra veio junto com eles, referindo-se ao nosso herói. Em outro lugar, um homem fera ataca Bisa com um chute poderoso e rápido. O xamã tenta se defender do golpe com os braços, mas a força do inimigo é grande demais. Roti também é atacado por um monstro gigante e não consegue reagir a tempo ao golpe. O mago fica chocado quando um monstro de cartola sussurra que eles não estão lá para brincar. Um círculo mágico vermelho brilha intensamente no chão, mostrando a seriedade da situação. Uma mulher de cabelo vermelho então avisa a todos que o temível Rei Demônio está vindo. O líder, Kunan, fica tenso e diz que se continuarem assim, todos serão eliminados sem chance de escapar. De trás, nosso herói observa a cena e se pergunta se pode criar uma abertura para seus amigos. A palavra eliminar ecoa na mente de Yuki, e o garoto cai no chão, completamente apavorado. Mas ele se recusa a desistir e jura a si mesmo que não deixará a tragédia se repetir. Com isso, ele pensa no que um aventureiro faria e rapidamente procura por algo em sua mochila. Com um olhar determinado, ele pega o item de retorno e entende o que precisa ser feito agora. O protagonista então acende o isqueiro, que na verdade é o ativador do feitiço de fuga. De repente, engrenagens mágicas douradas aparecem no ar, prontas para iniciar o teletransporte. Uma mensagem anuncia que a sequência de retorno foi ativada, deixando todos os seus companheiros surpresos. Em seguida, uma contagem regressiva de 5 segundos começa para que a fuga seja concluída. Yuki então se vira para um dos monstros e o chama para um confronto direto com um sorriso. O lacaio do Rei Demônio é surpreendido por uma espada que o perfura de cima a baixo. Nosso herói é quem segura a arma e diz ao vilão que ele é seu oponente agora. O monstro de cabelo rosa apenas sorri com desdém, divertido com a atitude do garoto de rank F. Seus amigos gritam para ele voltar, porque se ele avançar mais, estará fora do alcance do teletransporte. Saki também grita o nome do protagonista, desesperada e preocupada com sua segurança. Mas Kunan entende o plano do jovem e percebe que seu objetivo é se sacrificar pelo grupo. A contagem regressiva continua, e agora restam apenas 3 segundos para a fuga do grupo. Mas de repente, o líder, Kunan, empurra Saki com força para longe do nosso herói. O protagonista fica confuso e pergunta o que o espadachim está fazendo naquele momento. Com um sorriso nervoso, ele olha para trás, vendo seus companheiros longe dele, perto do portal. Kunan então elogia a atitude do garoto enquanto a garota o olha, chocada e confusa. O monstro Homem-Fera percebe que o líder entendeu o plano de sacrifício do jovem carregador. Sem hesitar, o inimigo acerta um soco poderoso bem no estômago do nosso protagonista. Caindo de joelhos, o vilão pergunta o que o garoto está tramando enquanto ele sente uma dor imensa. A contagem regressiva não para, e agora restam apenas 2 segundos para o teletransporte. Mesmo no chão e gravemente ferido, Yuki continua a segurar o ativador do item de retorno com firmeza. Com dificuldade, ele estende a mão em direção aos seus amigos em um esforço final. A contagem regressiva chega a 1 segundo enquanto os monstros observam a cena com curiosidade.
Saki então chora ao ver que o item de retorno foi lançado e agora está indo em sua direção. O Rei Demônio e seus servos apenas observam tudo com expressões sérias e indiferentes. Mesmo ferido, o herói sorri e promete que um dia encontrará uma maneira de derrotá-los. Nesse momento, uma mão enluvada pega o item de retorno no ar antes que ele atinja o chão. Foi Kuna, que elogia o esplêndido julgamento do garoto por ter se sacrificado pela equipe. Com isso, a contagem regressiva chega a zero e o teletransporte é finalmente ativado. Yuki observa em choque enquanto seus companheiros são envolvidos por uma luz intensa e dourada. Num piscar de olhos, todo o grupo de aventureiros desaparece em um grande clarão de luz. Com um sorriso de aceitação, o garoto parece satisfeito com o resultado de seu plano de sacrifício. Enquanto ela desaparece na luz dourada, Saki grita o nome de Yuki com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com o portal fechado, o protagonista agora está sozinho de joelhos, cercado pelos monstros da masmorra. Um monstro de cabelo rosa se aproxima e pergunta se era assim que o garoto planejava derrotá-lo. Com sangue na boca, Yuki confirma e diz que, ao contrário dele, todos os seus amigos são heróis de alto nível. Ele acrescenta que se eles voltarem vivos um dia, certamente conseguirão limpar aquela masmorra. Apesar de sua confiança, o jovem se sente culpado por ter que deixar Saki sozinha novamente. O vilão então solta uma gargalhada, achando engraçado que o garoto jogaria sua vida fora pelo futuro dos humanos. Ele elogia a loucura do garoto, dizendo que é verdadeiramente magnífica e impressionante. Com um sorriso nos lábios, o monstro então chama Yuki de humano e propõe um acordo inesperado. Surpreso com a proposta, o protagonista questiona que tipo de acordo o inimigo quer fazer com ele. Com seus dentes afiados à mostra, o vilão de cabelo rosa apenas confirma com a palavra sim. Ele então revela que a proposta é para o garoto se juntar a eles para limpar outras masmorras. O jovem fica chocado e grita, perguntando por que monstros iriam querer limpar masmorras como heróis. O vilão explica que eles estão constantemente expostos a crises por causa das limpezas dos humanos. O protagonista então percebe que esta é a versão da história contada do lado dos monstros. O inimigo continua, dizendo que se os humanos não entrassem nas masmorras, eles não os machucariam. Mas, em vez disso, seus sacrifícios só aumentam a cada dia, como o dragão que foi derrotado. O garoto lembra que a masmorra foi estimada como sendo de rank S e perigosa desde a investigação. Para se protegerem, eles precisam fortalecer a masmorra, e para isso, devem limpar outros chefes e obter mana. O monstro diz que não pode mais permitir que as tragédias de seus subordinados se repitam. Chocado, nosso protagonista repete a palavra tragédia, sem entender o que ele quer dizer. Com isso, o garoto percebe que o vilão é como ele e pergunta se ele sacrificará outras masmorras. O inimigo então confirma que, se for por seus subordinados, ele fará qualquer coisa, porque é natural. Yuki então concorda, pensando em sua família e que, se fosse por eles, ele daria até mesmo sua vida. O jovem então pergunta se o monstro pode jurar que mandará os humanos de volta se ele ficar forte. O vilão explica que, se eles forem fortes o suficiente, os humanos simplesmente pararão de vir. O garoto diz que pode confiar nele, mas o inimigo avisa que se ele não acreditar, todos eles perecerão. Ele acrescenta que levará muitos humanos com ele se isso acontecer no futuro. Yuki pensa que se os deixar soltos, muitos sacrifícios ocorrerão até que seus amigos os derrotem. Naquele momento, a imagem do orfanato em chamas volta para assombrar a mente do nosso herói. Com isso, ele entende que esta é a única chance de impedir que aquela tragédia aconteça novamente. De cabeça baixa, o protagonista finalmente concorda e diz que cooperará com o plano do vilão. Ele então aperta a mão do monstro, selando o acordo entre eles com um olhar determinado. Mas o garoto grita que não está fazendo isso por eles, mas para proteger os seres humanos. O inimigo sorri, satisfeito com a decisão do jovem, enquanto seus lacaios observam a cena. Com isso, o monstro declara que a partir daquele dia, o protagonista é colaborador deles. Yuki então pergunta se alguém como ele, sem sequer uma classe, pode realmente ajudar em alguma coisa. O vilão segura a mão do garoto e diz que esta é a parte mais importante de tudo. Ele revela que a classe de domador de monstros só pode ser escolhida por alguém sem classe. Os monstros dizem que o garoto tem sorte e que eles farão bom uso de um humano incompetente como ele. Mas o protagonista diz que não deixará que eles façam o que quiserem, pois ele será quem domará os monstros. O vilão então repete calmamente que os monstros farão bom uso do garoto que um dia foi incompetente. Ele explica que para ir a outras masmorras, eles precisam ser invocados, e é por isso que um domador é necessário. A primeira condição para se tornar um domador é ter a coluna de classe vazia, como a do nosso herói. A segunda condição é que um contrato com um monstro é obrigatório para obter a nova classe. Existem 3 métodos para fazer o contrato: lutar e derrotar, entender ou se conectar com a criatura.
O vilão segura a mão do protagonista, que curiosamente pergunta qual seria o terceiro e último método. Com um sorriso no rosto, o inimigo responde que a última maneira de fazer o contrato é a força. Uma energia vermelha então flui do vilão para o garoto, forçando o contrato e fazendo-o gritar de dor. O garoto grita de dor reclamando que dói, enquanto uma marca estranha aparece em sua mão. De olhos arregalados, o jovem encara sua mão sentindo uma conexão estranha e inesperada. De repente, uma tela aparece, e o inimigo revela que agora pode ver claramente através dos olhos do garoto. O herói percebe que todas as suas ações estão sendo observadas, e que eles se planejaram para a chance de traição. Com a marca em sua mão, ele entende que não pode mais pedir ajuda a ninguém. O garoto então decide que terá que fazer tudo sozinho, enquanto o monstro estala os dedos. O vilão então anuncia ao nosso herói que todos os preparativos para a limpeza estão completos. Ele diz que enviará Yuki para a superfície, mas o garoto reclama que ainda não fez nenhuma preparação. O inimigo diz que qualquer lugar serve para ele entrar em uma masmorra e chamá-lo na hora certa. O protagonista fica confuso com a ordem e pergunta o que ele quer dizer com a hora apropriada. Em um sonho, o garoto grita confuso, sem entender o que está acontecendo enquanto seus amigos o deixam. Saki olha para ele com desespero e lágrimas nos olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. Em sua mente, o protagonista apenas se despede de sua amiga com um sorriso e um aceno. A garota então se solta de seus companheiros e corre para dar um último abraço em seu amigo. Chorando muito, ela o abraça com força, recusando-se a aceitar que ele está se sacrificando. O resto do grupo de aventureiros apenas observa a cena emocionante e triste à distância. Mas tudo não passou de um pesadelo, e no dia seguinte vemos a fachada de um prédio moderno. Nosso herói então se aproxima do balcão de informações da Guilda de Aventureiros. A recepcionista o atende e pergunta surpresa se ele pretende limpar uma masmorra sozinho. O protagonista pensa que já encontrou um problema, e a mulher acha suspeito alguém ir sozinho hoje em dia. A mulher então diz que vai explicar as regras, porque nos últimos anos, limpar masmorras não é o objetivo para alguns. Ela continua, dizendo que as atividades de aventureiros que caçam apenas por dinheiro aumentaram muito. É explicado que, por causa disso, as infestações de masmorras estão aumentando, já que quase todos agem dessa forma. Com isso, o garoto pensa que a guilda provavelmente não admitiria em voz alta que a maioria das pessoas faz isso. Para evitar isso, a mulher diz que existem restrições de segurança para entrar em novas masmorras. A atendente então aponta para um papel para explicar melhor como funcionam as regras da guilda. O documento mostra os ranks dos aventureiros, e é isso que determina o acesso às masmorras. Para subir de nível, você precisa contribuir para a guilda, mas agindo sozinho, isso não pode ser confirmado. O jovem coça a cabeça frustrado, pois a guilda não permite que ninguém entre em uma masmorra sem um grupo. Ele então reflete que aqueles que entram em masmorras sozinhos estão com problemas financeiros e sonhando com um golpe de sorte. O protagonista então diz que quer uma masmorra de rank F para subir de nível, não por dinheiro. A recepcionista entende e começa a digitar no teclado, procurando por uma masmorra adequada. Ela então oferece a masmorra de rank F, Labirinto do Silêncio, entregando-lhe uma tabela com as informações. O lugar é uma masmorra para iniciantes com poucos monstros, e ele é guiado até a entrada do local. Após chegar à entrada, o guia destranca o cadeado do portão para que o garoto possa finalmente entrar. Com o caminho livre, o guia então diz ao nosso herói para prosseguir com a limpeza da masmorra. O jovem então pensa que, mesmo com a segurança rigorosa, há apenas um botão de emergência aqui. De repente, a voz do monstro ecoa em sua mente perguntando o que é uma masmorra abandonada. Assustado, o protagonista se pergunta se essa comunicação direta em sua cabeça é uma das habilidades do vilão. O inimigo corrige, dizendo que a habilidade é dele, e o garoto grita que não sabia porque é a primeira vez. Ele então reflete que isso deve ser uma habilidade automática e impermanente, o que é conveniente, mas estranho. O monstro explica que uma masmorra abandonada é um lugar sem gerenciamento, manutenção ou limpezas. Ele continua, dizendo que se uma masmorra tem recursos, aventureiros aparecem, e ela é cuidada. Em outras palavras, é um lugar deixado para trás pelos humanos onde os monstros se reproduzem em paz. Com o tempo, a masmorra não seria capaz de lidar com a reprodução e entraria em colapso, ou pelo menos era o que ele pensava. Andando pelo lugar, ele percebe que não há monstros, e a voz em sua cabeça reclama que está entediada. O garoto então se pergunta se é possível uma masmorra, mesmo uma fraca, estar tão vazia. De repente, um tremor violento começa, e o jovem se pergunta com medo o que está acontecendo. Assustado, um dos monstros escondidos grita para nosso herói fugir dali o mais rápido possível. Outros aventureiros então fogem de uma energia verde enquanto gritam que o chefe da masmorra apareceu. Um dos aventureiros grita de medo com o tamanho do slime gigante que apareceu do nada. A voz na cabeça de Yuki diz que,
Como não havia humanos, os monstros comeram uns aos outros, e por isso a masmorra estava vazia. O vilão acrescenta que é por isso que apenas aquela criatura gosmenta cresceu tanto e se tornou tão forte. Vendo o perigo, nosso herói então aponta para um corredor e grita para os dois irem por aquele caminho. Mas o grande slime os alcança, e o protagonista observa a cena, chocado e sem saber o que fazer. A garota fica presa na gosma verde e grita que não consegue mais se mover e não tem mais forças. Seu pé afunda ainda mais na criatura, e ela solta um grito de dor, sentindo que não há escapatória. De repente, o slime a puxa para dentro com força total, e nosso jovem herói fica completamente paralisado. Completamente submersa na gosma, a garota parece estar se afogando, incapaz de respirar. Yuki então pergunta se pode invocar o monstro, mas ele diz que a invocação destruiria tudo e todos. Desesperado, o protagonista percebe que não é uma boa ideia e que precisa pensar em outro plano. Enquanto isso, a pobre aventureira continua a afundar no slime sem ter como escapar do monstro. De repente, o garoto tem uma ideia e um vislumbre de esperança aparece em seus olhos verdes focados. Ele então se prepara para agir e corre em direção à criatura, dizendo que, nesse caso, ele cuidará disso. Sem pensar duas vezes, o jovem mergulha de cabeça no slime gigante para salvar a garota em perigo. A voz em sua mente solta uma risada e diz que agora gostou da atitude do garoto. O vilão o chama de impressionante e diz que ele age mesmo que isso signifique se machucar no processo. Dentro do slime, o herói consegue alcançar a garota, e a voz diz que ele salva o que deve ser salvo. Segurando a aventureira inconsciente, o monstro diz que então o protagonista era esse tipo de pessoa. Com isso, Yuki ativa a marca em sua mão e diz ao rei demônio que este é o momento apropriado. Segurando a garota, o herói grita e invoca o monstro Liber com uma explosão de energia vermelha. Uma mão com garras emerge em meio a símbolos mágicos enquanto uma voz misteriosa se manifesta. A forma espiritual do vilão aparece atrás do garoto, dizendo que se deixará ser usado por seu mestre. Com a invocação, o protagonista sente uma dor imensa e acaba cuspindo uma grande quantidade de sangue. Sangue escorre de seu olho, e ele pensa que parece estar sendo queimado por dentro. O monstro então diz a Yuki para não vacilar agora, pois o poder ainda está sendo canalizado. A criatura reclama que tanto poder veio de apenas um dedo, mas para um inimigo como este, é o suficiente. Com uma esfera de energia escura na mão, o espírito do vilão se prepara para lançar o ataque. Juntos, eles então usam a poderosa habilidade chamada Alvorecer Caótico para destruir o slime. Uma explosão gigantesca de energia rosa e roxa consome tudo ao redor com imenso poder. O slime gigante é desintegrado pela luz, e nosso herói observa tudo, chocado com o que vê. Com os olhos ainda sangrando, o garoto pensa que não foi um ataque simples, foi muito mais. A aventureira que ele salvou olha para o céu apavorada e diz que o poder foi horripilante. Com o teto da masmorra destruído, o céu azul é visível, e o lugar parece um desastre. O outro aventureiro que está com a garota olha para nosso protagonista, completamente chocado. Ele diz que Yuki está muito ferido e que eles precisam carregá-lo para fora dali rapidamente. O protagonista apenas responde confusamente, sem entender bem o que está acontecendo ao seu redor. O jovem então começa a perder as forças, e seu corpo lentamente tomba para frente. Ele pensa que não adianta, pois não consegue mais ficar de pé, e sua visão fica toda embaçada. Com isso, o garoto finalmente desmaia e cai no chão enquanto os dois o observam com preocupação. Alguns dias depois, na masmorra do Evi sem fim, nosso herói está em um grande salão. Ele olha para sua nova identidade de rank e pensa que subiu de nível enquanto estava no hospital. O garoto se lembra dos dois o carregando e se pergunta quem realmente salvou quem. Enquanto isso, à sua frente, uma taça de vinho é servida por alguém com um ar de mistério. Era o monstro Liber, que, com um sorriso, pergunta por que ele está com uma cara tão azeda. O protagonista questiona o brinde, pois ele só conseguiu invocar o vilão por um único segundo. Mas ele se corrige e pensa que, na verdade, a única coisa que conseguiu fazer foi apenas chamá-lo. O inimigo diz que, naquele momento, o jovem não abandonou a vida que estava bem à sua frente. Ele continua, dizendo que, sem hesitar, o garoto agarrou uma opção diferente e agiu rapidamente. Com isso, o monstro revela que gostou daquele tipo de força e oferece uma taça ao nosso herói. O garoto então entende e aceita o elogio, agradecendo enquanto pega a taça de vinho de sua mão. Liber avisa que é um problema se ele estiver sempre à beira de perecer e diz para chamar. Em seguida, uma empregada aparece do nada e se apresenta, dizendo que é um prazer conhecer seu novo mestre. Uma tela de status então revela que seu nome é Elvina e sua raça é uma empregada morta-viva. E o que a cumprimenta e pensa que ela parece ser do tipo fria e composta à primeira vista. Mas a garota diz que se apaixonar à primeira vista seria um problema, mesmo ela sendo charmosa. Com um jeito fofo, ela explica que isso é porque,
como uma morta-viva, ela não tem pulso para acelerar. Após a piada estranha, os três ficam parados no grande salão em um momento de silêncio. O protagonista pergunta se ela ficará bem, mas o vilão garante que ela é mais forte que ele. A empregada então faz um sinal de paz e diz que quer ser uma empregada com quem seja fácil conversar e se relacionar. A voz de Liber então diz que primeiro, o garoto precisa subir de nível para suportar sua invocação. Com isso, os monstros de fogo que guardam as escadas lançam seu ataque sem hesitar. Mas a empregada morta-viva avança primeiro e acerta um soco poderoso em uma das criaturas. Ela derrota rapidamente todos os inimigos, e o protagonista fica chocado com o quão forte ela é. Elvina então se gaba dizendo, claro que conseguiu, porque afinal, ela é uma empregada muito capaz. O jovem sorri com a atitude dela e se lembra que no orfanato, também havia alguém que o irritava assim. Em um flashback, uma garotinha se exibe para o menino, perguntando se ele não a acha incrível. O protagonista sorri com nostalgia, mas de repente, várias telas do sistema aparecem à sua frente. Ele entra em pânico porque as notificações de subida de nível não param de aparecer, e ele não aguenta mais. A serva acha estranho que ele esteja reclamando de subir de nível e se pergunta se isso é uma piada entre os vivos. Mais tarde, Yuki comenta que, ao contrário de Liber, ele consegue mantê-la invocada por muito mais tempo. A garota explica que o outro monstro é tão poderoso que a mana para invocá-lo acaba no meio do caminho. Com isso, o garoto se lembra que na verdade só conseguiu invocar a ponta do dedo do vilão. Alvina então se promove como uma empregada de barganha que é uma compra obrigatória para seu mestre. O jovem sorri com a atitude dela e diz que sim, ele está contando com a ajuda dela para as missões. A garota morta-viva parece ficar um pouco envergonhada com o comentário e se esconde atrás da placa. Yuki então reflete que para invocação, custo-benefício e eficiência são tão importantes quanto o poder. Eles finalmente chegam à porta do chefe. E o herói se pergunta como vão entrar, pois parece muito pesada. A empregada então estala os dedos e pergunta se seu mestre realmente não sabe o que ela vai fazer. Sem esperar por uma resposta, ela dá um chute poderoso que estilhaça a porta em 1000 pedaços instantaneamente. Ela diz que não importa a ocasião, você deve sempre bater antes de entrar em um lugar. No centro da sala, um cavaleiro em uma armadura imponente se levanta, pronto para a batalha. A empregada então se desculpa pela intromissão e avança para atacar o inimigo sem hesitar. Com um salto, ela diz que agora o chefe da masmorra se tornará o sacrifício deles ali mesmo. O cavaleiro então ergue sua espada flamejante, preparando-se para desferir um golpe poderoso. Mas nosso protagonista percebe algo estranho e saca sua espada, gritando para ela esperar. Ele percebe que as chamas daquela espada são muito diferentes das que viram até agora. Com isso, o jovem lança sua espada para interceptar o golpe e grita o nome de Elvina. A lâmina do inimigo é desviada bem a tempo, e a empregada escapa por pouco do ataque. O som de metal se chocando ecoa pela sala, e a garota olha surpresa, sem entender o que aconteceu. Yuki a puxa para um lugar seguro, e a serva diz que isso era de se esperar de seu mestre. A garota morta-viva então pergunta quando ele percebeu que aquelas eram chamas de atributo sagrado. O garoto responde que apenas achou que elas pareciam diferentes das outras chamas da masmorra. Além disso, ele diz que elas se pareciam com a luz que sua amiga Saki costuma usar em batalha. A garota explica que aquelas chamas são o inimigo natural de todos os seres mortos-vivos. Ela faz uma piada sobre seu coração parado, e o jovem reclama que não é hora para piadas. O elmo do cavaleiro brilha intensamente, e o protagonista diz que eles precisam escapar dali. O chefe então crava sua espada no chão para ativar uma de suas habilidades mais poderosas. Um grande círculo de fogo os cerca, e a técnica é chamada de Santuário do Círculo de Fogo. A serva diz que ele é um chefe de masmorra, e parece que não os deixará escapar tão facilmente. Yuki pensa em invocar Liber, mas a empregada diz que com seu poder atual, ela é a única opção. Com isso, o garoto conclui que não tem outra escolha a não ser lidar com isso eles mesmos. A serva diz que ele tem um senso de humor afiado e pergunta se um domador vai lutar na frente dela. O jovem confirma e diz que sim, porque afinal, os dois são parceiros de batalha. Com um sorriso, a garota concorda com ele e diz que ele está certo sobre eles serem uma dupla. Ela então diz para eles lutarem juntos e se prepara para o combate com os punhos cerrados. O protagonista também se prepara e diz que mostrará a ela os resultados de suas subidas de nível. A garota morta-viva então se vira para o inimigo com um olhar sério e diz que, se necessário, ela agirá. O garoto então diz que se lembra de algo importante que poderia ajudar na batalha contra o Cavaleiro de Fogo. Ele se lembra que, quando subiu de nível, ganhou uma nova habilidade que pode ser útil naquele momento. Com isso, ele ativa sua nova técnica chamada Olho Demoníaco da Verdade, e seu olho começa a brilhar. Sua nova habilidade então analisa o chefe da masmorra, revelando seus atributos e sua técnica principal.
A empregada pergunta se algo está errado, e a técnica também mostra as informações dela e um aviso de perigo. O cavaleiro avança para atacar, e o protagonista grita para sua parceira desviar rapidamente do golpe. O jovem então empurra a garota para o lado, conseguindo salvá-la da explosão de chamas do inimigo. Ele a segura com força para protegê-la do impacto, e a serva morta-viva olha, completamente surpresa. O garoto explica que agora pode ver os atributos e habilidades dos monstros e até o nível de perigo. Com seu olho brilhando intensamente, ele pode analisar qualquer adversário que encontrar. A garota diz que essa é uma habilidade básica para um domador e agradece por salvá-la do perigo. Mas o herói avisa que ainda é cedo para dizer que a técnica revela tudo, e o inimigo ataca novamente. A empregada desvia do golpe e diz que com a ajuda de sua nova habilidade, as coisas vão mudar. Agora ciente dos perigos, ela pode finalmente avançar contra o cavaleiro sem medo de ser atingida. Com um sorriso confiante, ela diz que agora pode partir para a ofensiva com muito mais tranquilidade. Ela então acerta um soco poderoso bem no peito da armadura do inimigo, mas parece não ter efeito. O protagonista fica chocado com o resultado daquele último ataque e cobre a boca com a mão. Ele então avisa sua parceira que não adianta, porque os ataques dela não estão causando nenhum dano. Usando sua habilidade novamente, o garoto diz que viu algo e que na verdade é um monstro de fogo. A empregada fica confusa com a nova informação e pergunta o que ele quer dizer com isso. O garoto explica que o inimigo é um monstro de fogo escondido dentro da grande armadura. Ele continua, dizendo que a criatura se move para evitar ataques, e é por isso que os golpes não estão acertando o alvo. Com isso, o protagonista percebe que se ele se concentrar, pode ver o texto de informação se movendo junto com o monstro. A empregada então diz que a estratégia está definida e pede a seu mestre para não se distrair com ela. O chefe então se prepara para atacar novamente com sua espada flamejante e grande força. Vendo o perigo, o herói grita para sua parceira pular para a direita, e ela desvia do golpe a tempo. Ele continua a dar ordens precisas para a serva, que consegue desviar de todos os ataques do cavaleiro. Com um salto, a garota consegue escapar de outra investida que veio de baixo com grande velocidade. Usando sua habilidade, o jovem revela a localização do monstro, dizendo que está no ombro direito. Seguindo a ordem, a empregada acerta um chute poderoso bem na cabeça da armadura do inimigo. O cavaleiro parece sentir o impacto do golpe e reage pela primeira vez ao ataque da garota. Mas ele contra-ataca com força, e o protagonista grita para sua parceira recuar e se afastar. A serva comenta que foi a primeira vez que o chefe mostrou uma reação, mas o garoto diz que ele apenas desviou. O jovem está no seu limite e diz que está quase acabando enquanto tenta manter o foco na batalha. Com o olho doendo, ele se esforça ao máximo para continuar usando sua nova habilidade de análise. Vendo uma explosão, o herói agarra sua parceira e a protege com seu corpo, e ela se preocupa com ele. O garoto então se desculpa por ter se arriscado daquela forma para salvá-la do perigo. A empregada então diz que seu mestre precisa usar a habilidade especial que ela possui. O protagonista fica confuso com o pedido e pergunta que tipo de técnica ela quer que ele use. Uma tela então mostra a habilidade feita de toda a natureza, que aumenta todos os atributos por um tempo. A serva explica que, como domador, ele pode forçar a ativação das habilidades do monstro contratado. Ela continua dizendo que aquela técnica aumentará seus status por apenas um momento. O garoto entende que pode derrubá-lo antes que ele desvie, mas como é de uso único, o tempo é crucial. Com um sorriso, a garota diz que tem certeza de que seu mestre usará a habilidade no momento certo. O protagonista então concorda e diz com determinação que eles resolverão isso com o próximo ataque. O cavaleiro então começa a atacar com vários golpes de luz, e avisos de perigo aparecem por toda parte. O herói grita para sua parceira desviar dos ataques contínuos, e a garota se prepara para se esquivar. Ele então dá a ordem para ela parar ali mesmo, e a serva obedece ao comando de seu mestre instantaneamente. O jovem continua gritando para ela deslizar para a esquerda, e a garota desvia de outro golpe. De repente, um ataque de luz vai em direção ao nosso herói, que não consegue reagir a tempo ao golpe. O garoto acaba sendo atingido de raspão e grita de dor enquanto a empregada observa tudo à distância. Mesmo ferido, ele se levanta e diz a ela para não se preocupar com ele e focar apenas na batalha. Ele então grita para sua parceira pular para a esquerda, e a serva desvia de outro ataque do chefe. Com isso, o garoto finalmente ativa a habilidade, e a marca em sua mão brilha intensamente com poder. Com seus status aumentados, a garota salta no ar e acerta um chute poderoso bem na cabeça do inimigo. O golpe é tão forte que cria uma grande cratera no chão e derrota o cavaleiro de uma vez por todas. Com o chefe da masmorra derrotado, a empregada observa o resultado de seu ataque com uma expressão séria. Deitado no chão, o protagonista diz com um sorriso de alívio que eles finalmente conseguiram vencer.
A serva comenta que usar aquela habilidade é muito cansativo, enquanto o garoto permanece no chão. Ela então se despede de seu mestre e desaparece em uma luz rosa com uma reverência elegante. Com os olhos fechados, a serva se despede e desaparece em um brilho elegante e rosado. O protagonista então grita para ela esperar, pois ele não consegue nem se levantar do chão. Ele tenta invocá-la novamente, mas a marca em sua mão não mostra nenhuma reação. De repente, uma voz misteriosa ecoa pelo salão escuro da masmorra agora vazia. Era Liber, que diz que o garoto finalmente conseguiu retornar à masmorra deles após a missão. Com um olhar sério, o monstro diz que é bom ver que o jovem retornou em segurança. O herói pergunta onde está Elvina e diz que precisa falar com ela por tê-lo deixado para trás. O vilão então o guia por um corredor que leva a um lugar claro, bonito e bem iluminado. Liber diz que foi bom ele ter voltado ou não teria conseguido vê-la daquela maneira especial. O protagonista então vê a empregada deitada em uma cama de flores e fica completamente chocado. O inimigo explica que esta é a maneira deles de lamentar por aqueles que partiram daquela forma. Chocado, o rapaz pergunta se a serva se foi e questiona por que isso aconteceu. O monstro revela que a habilidade dela tem um efeito poderoso em troca da destruição de seu corpo. A tela da habilidade então aparece novamente para explicar melhor seu funcionamento ao rapaz. Com isso, o jovem finalmente entende que o limite de uso significava que era um sacrifício único. De cabeça baixa, o herói lamenta e percebe que a garota pagou com a própria vida pela vitória. Ele então grita que não ordenou isso e que só queria derrotar o inimigo da masmorra e nada mais. Mas o vilão diz para ele calar a boca e afirma que o sacrifício dela foi para salvar a masmorra deles. Com lágrimas nos olhos, o protagonista entende que para eles, aquele sacrifício valeu a pena no final. O monstro acrescenta que ela apenas fez o melhor trabalho possível para esse propósito. Liber diz que a responsabilidade é dele, pois ele é o rei da magia e o líder daquele lugar. Mas o protagonista se culpa e diz que o verdadeiro culpado por tudo o que aconteceu é ele. Com lágrimas nos olhos, o rapaz pensa que deveria ter pensado melhor e não apenas seguido a sugestão dela. Ele se lembra que não conseguiu lutar até o fim, e que a culpa é dele por ser tão fraco. Chorando, ele mais uma vez se culpa por ser fraco e não ter conseguido protegê-la até o fim. Com isso, o monstro promete que o tornará mais forte até que ele possa invocá-lo em batalha. O jovem então se levanta e pergunta se existe alguma habilidade de domador que possa reviver a serva. O vilão responde que não, pois domadores apenas usam e consomem monstros, não os consertam. Uma lágrima escorre pelo rosto do herói, que fica completamente devastado com a terrível notícia. De repente, uma nova serva aparece e diz a Liber que não é legal ser tão mal. O nome da recém-chegada é Mei, e ela diz que todos já deveriam ter chegado a uma conclusão sobre o assunto. Mas ela acrescenta que o rapaz não foi incluído na discussão, então não foram realmente todos. O protagonista então usa sua habilidade e percebe que ela é uma das executivas do Rei Demônio. Sua análise revela que ela possui magia sagrada e uma habilidade de ressurreição com certas condições. Com isso, nosso herói fica completamente chocado com a descoberta e o que ela pode significar. A nova serva então pergunta com um sorriso se ele quer saber como reviver sua amiga falecida. Com os olhos cheios de esperança, o jovem pergunta se sua parceira pode realmente voltar à vida. Ele aponta para Mai e grita que com a habilidade dela, Elvina pode finalmente ser ressuscitada. A garota pisca e diz que, como ele viu a habilidade dela, não há necessidade de explicar como funciona. Mas o rapaz diz que só consegue ver o efeito de que existem condições para a ressurreição. O monstro diz que se a habilidade foi recém-despertada, é isso que ele consegue ver e pede para Mei explicar. Com isso, a garota se apresenta formalmente, dizendo que é a chefe das servas chamada Mei. Ela continua, dizendo que cuida de todos da masmorra, sendo o suporte e a ressurreição do grupo. O protagonista então repete as palavras suporte e ressurreição, completamente focado nisso. A serva pergunta se o humano está lá para eliminá-los como fizeram com o dragão na imagem. Ela revela que tem um seguro para o pior cenário, e que ressuscita aqueles que perecem para que a masmorra não acabe. Nosso herói então se empolga, mas a garota o lembra que ele mesmo viu que existem condições. Primeiro, ela explica que a habilidade usa uma quantidade tremenda de mana, sendo muito ineficiente. A serva dá o exemplo de que se ela fosse derrubá-lo e depois revivê-lo, o custo seria enorme. Ela acrescenta que para reviver um humano, precisaria de mana suficiente para criar um andar de masmorra. Com isso, o rapaz reflete e se pergunta qual seria o custo para trazer Elvina de volta à vida. A serva responde com um olhar sério que a masmorra dele se tornaria significativamente menor. O protagonista pensa que se a masmorra diminuir de tamanho, seria muito mais fácil para outros a conquistarem. A serva confirma e diz que é por isso que um de seus companheiros foi contra a ideia de usar a própria mana. Com isso, o rapaz tem uma ideia e pergunta se eles não podem juntar a mana não utilizada ao longo do tempo.
Mai explica que a segunda condição é que a mana da pessoa precisa estar no local para a ressurreição acontecer. Ela acrescenta que a mana de Elvina desaparecerá em 10 dias, e é por isso que eles precisam de mais energia de outro lugar. Com um sorriso, a garota confirma que sim, e nosso herói fica confuso sobre o plano dela para resolver a situação. A serva então revela que estava pensando em fazer com que os próprios humanos os ajudassem nessa tarefa. Com um sorriso, ela acrescenta que os humanos teriam que limpar uma masmorra muito maior para conseguir a mana. O rapaz finalmente entende que se eles roubarem a mana de outras masmorras, a ressurreição pode ser feita sem problemas. Liber então diz que este é um dos objetivos, mas as masmorras que eles limparam até agora não são suficientes. Yuki se pergunta quanta mana é necessária, e a serva diz que não sabe nada sobre os rankings dos aventureiros humanos. Ela revela que sugeriu que eles conquistassem uma grande masmorra, mas todos os outros monstros ficaram bravos com a ideia. O vilão diz que não pode expor o plano que Elvina protegeu com a vida ao perigo mortal mais uma vez. Com o punho cerrado, nosso herói então se oferece para realizar a perigosa e difícil missão sozinho. O monstro diz que isso é imprudente e que sem um plano, o rapaz acabaria como sua antiga parceira de batalha. O jovem concorda, mas diz que se esta é a única maneira de salvá-la, ele tem que tentar, mesmo que seja arriscado. Com um olhar determinado, ele afirma que simplesmente não pode escolher outro caminho a seguir agora. O rapaz então encara o vilão e o lembra do contrato que os dois fizeram no início de toda a jornada. Com uma lágrima no olho, Liber concorda, entendo, mas parece que ele tem algo mais a dizer ao jovem herói. Uma gota de sangue cai na grama, e o vilão diz que, nesse caso, fará o que for necessário para ajudar. Com isso, o rei demônio invoca um de seus lacaios e diz para ele treinar nosso protagonista. Yuki então reconhece o homem de terno e se lembra que ele lutou contra Saki no início da aventura. O servo chama de Viento e diz que com a força atual do rapaz, muitos sacrifícios serão inevitáveis. Com um olhar sério e preocupado, o monstro Liber apenas acena com a cabeça e diz que entende. Ele então confia o jovem ao seu lacaio pelos próximos 7 dias, e o mordomo aceita a ordem imediatamente. Sem perder tempo, o novo treinador se vira e diz ao nosso herói para segui-lo para o treinamento. O rapaz então concorda e corre atrás dele enquanto Liber e Mei observam os dois se afastarem. A serva diz que está aliviada por Vientou e ser forte, mas o rei demônio diz para ela ir com eles. Ele então reflete que o mordomo foi completamente contra usar um humano até o último segundo. Com isso, Liber teme que seu lacaio possa exagerar e acabar tirando a vida do rapaz no processo. A serva fica surpresa com a ordem inesperada de seu mestre, mas parece entender sua preocupação. Enquanto isso, Viento e nosso protagonista são teletransportados para outro lugar por um círculo mágico. O jovem observa tudo com um olhar focado e atento, se preparando para o que pode acontecer a seguir. Ao chegar a um castelo, ele fica maravilhado e se pergunta se isso é realmente dentro de uma masmorra. Um mordomo explica que esta é uma fração do poder de Liber e cada executivo tem um andar para usar. Ele acrescenta que o rapaz é o primeiro humano a ver seus andares e que isso é uma honra. O herói então pensa que a ressurreição deve ser um último recurso para exigir tantos andares. Com isso, ele pergunta o que o treinamento envolve e se Viento apenas o ajudará a subir de nível. O treinador explica que subir de nível é o ato de pegar mana dos monstros e misturá-la em si mesmo. O protagonista entende que os aventureiros causam dano à masmorra apenas lutando e roubando sua mana. O mordomo explica que o contrato com o Liber o impede de subir de nível, já que ele já compartilha a mana da masmorra. O jovem entende porque foi enviado para outras masmorras e pergunta como Viento pretende treiná-lo então. De repente, uma espada voa em sua direção e o protagonista a pega no ar, completamente surpreso com a ação. Com a nova arma em mãos, ele pensa que o treinamento é apenas para melhorar seu equipamento de batalha. Mas Viento diz que há muito a ensinar, pois o rapaz não construiu nada de útil para si mesmo até aquele momento. Ele acrescenta que o jovem não possui força, conhecimento ou talento e, portanto, não tem nada a seu favor. Assustado, nosso herói grita e pergunta por que o mordomo está fazendo tudo isso tão de repente. O treinador explica que se ele quer salvar Elvina, ele precisa construir a força e as habilidades que lhe faltam. Cercado por uma aura de poder, Viento diz que o rapaz precisa construir absolutamente tudo para ficar forte. O protagonista se defende de um golpe e pensa que não terá tempo se parar para pensar, porque o inimigo é rápido demais. O mordomo então diz que se ele não consegue nem acompanhar seus movimentos, não pode confiar seu destino a ele. Com isso, Yuki percebe que a intenção de seu oponente é realmente lutar a sério, sem se conter. Viento então anuncia que ele mesmo fará o julgamento para decidir se o rapaz é digno de continuar o plano. Ele acrescenta que sua decisão será para o bem da masmorra e especialmente para o Lord Liber. O jovem então entende que para o mordomo, não faria diferença se ele acabasse perecendo ali. O desafio está lançado,
e agora o herói precisa sobreviver por 3 horas para dominar sua nova espada. Com isso, o treinamento começa e os dois se enfrentam em uma batalha de espadas feroz e muito intensa. Com um olhar determinado, o protagonista grita que vai lutar com a vontade de morrer, se preciso. De repente, uma tela de habilidade aparece em seu olho, que começa a brilhar com uma poderosa luz dourada. Com isso, ele ativa seu olho mágico da verdade, para analisar o inimigo enquanto o Viento prepara um ataque. A tela revela a habilidade do mordomo, que se chama Lâmina da Flor Azulada, do atributo água. O protagonista percebe que qualquer golpe é fatal e se pergunta se a diferença de poder é grande demais. Com isso, ele entende que se não pode defender, precisa se mover para um ponto onde o perigo não o alcance. Viento então avança e pergunta zombeteiramente se essa é a única habilidade que o rapaz pode usar. Sem hesitar, o treinador ataca com sua espada roxa e um golpe poderoso que vai direto no jovem. O mordomo chuta para longe e diz que seu julgamento é lento e que ele só pensa depois de ser bloqueado. Ele acrescenta que lutar dessa forma é o mesmo que pedir para ser derrotado facilmente. Nosso herói tenta se defender dos ataques rápidos, mas o inimigo é muito mais forte e experiente que ele. Com o alerta de perigo em seu olho, o rapaz faz o seu melhor para não ser atingido pelos golpes. Mesmo assim, ele não desiste e se prepara para tentar uma nova estratégia no próximo ataque do mordomo. Com isso, o protagonista avança com sua espada brilhando em azul, pronto para contra-atacar com tudo. Mas o treinador bloqueia facilmente o golpe e diz que forçar a ofensiva não mudará o resultado. Em um piscar de olhos, o mordomo usa um ataque rápido que arremessa o jovem para longe, sem chance de defesa. Caído no chão, o protagonista cospe sangue e percebe o quão grande é a diferença de poder entre eles. O treinador observa com um olhar sério e parece estar analisando o progresso do rapaz na batalha. Mesmo ferido, o herói se levanta, e Viento diz que seus movimentos melhoraram um pouco desde o início. O rapaz então revela que viu os movimentos da espada e a maneira mais eficiente de se defender dos golpes. Ele grita que seu olho consegue entender como um monstro se move e não apenas ver as estatísticas do inimigo. O mordomo parece surpreso e diz que parece que o jovem não está apenas assistindo a batalha acontecer. Mesmo assim, ele afirma com um olhar sério que ainda não é o suficiente para derrotá-lo. Viento diz que seus físicos são diferentes, e portanto, o rapaz não tem chance contra seus ataques. Ele continua, dizendo que até a força de seus braços com a espada não se compara à do jovem. O protagonista fica chocado ao perceber que o mordomo estava se contendo o tempo todo na batalha. Com isso, o treinador o joga para trás e diz que a experiência de batalha deles também é incomparável. O jovem sente que seu corpo está no limite, e os sinais de perigo em sua visão só aumentam a cada segundo. Mas ele percebe que a pior parte é que o mordomo não usou magia e venceu apenas com sua impressionante esgrima. Mesmo assim, o rapaz não desiste e avança com tudo o que tem, gritando que ainda pode alcançá-lo de alguma forma. O treinador fica impressionado com seu espírito e se pergunta se é coragem ou apenas imprudência. Com um olhar sério, ele decide testar a determinação do rapaz com um novo ataque, muito mais poderoso. De repente, o mordomo ativa uma de suas habilidades, e uma aura escura e vermelha o envolve completamente. A visão do herói se enche de alertas de perigo, e ele não consegue mais ver nada com clareza. Ele entende que se não identificar o ataque, ele morrerá, e que não precisa da informação de perigo. O que ele precisa agora é de informação sobre a técnica e, para isso, deve mudar o foco de sua visão. Com isso, o protagonista se concentra para obter a informação que salvará sua vida do golpe. Ele então ignora os alertas, e a tela revela a descrição da habilidade, que explica como ela funciona. A técnica da lâmina da flor azulada transforma sangue em lâminas e ataca repetidamente o alvo. Mesmo ferido, o jovem agora entende como a habilidade funciona e se prepara para o impacto do golpe. Com isso, uma grande explosão de energia vermelha consome tudo ao redor com um poder avassalador. O mordomo então observa o resultado do ataque com uma expressão de surpresa e curiosidade no rosto. Caído nos escombros, o protagonista está gravemente ferido, mas parece ter sobrevivido ao golpe de alguma forma. O protagonista acorda de repente em uma cama macia e fica confuso, sem entender o que aconteceu. Sentado em uma poltrona, Viento observa e pergunta se o rapaz finalmente despertou de seu sono. O mordomo então se levanta e, com um olhar sério, diz ao nosso herói para segui-lo para outro lugar. O jovem se lembra do ataque e pensa que certamente conseguiu roubar a habilidade no último momento. Ele então percebe que não tem ferimentos, e Viento revela que meio curou antes que ele desmaiasse. O treinador comenta que, embora tenha sido uma imitação grosseira, a ação do rapaz foi ousada. Ele acrescenta que tentar roubar sua técnica no último segundo foi algo impressionante de se ver. Com isso, o mordomo admite que agora está um pouco mais interessado em ver até onde o rapaz pode chegar. Ele então avisa que, a partir de agora, o treinamento sério começará, deixando o jovem confuso.
Sem dar mais explicações, o treinador abre uma grande porta, revelando que há do outro lado. O lugar está cheio de monstros, e Viento diz que, para começar, nosso herói enfrentará todos eles. O protagonista fica completamente chocado e começa a suar frio com o número de inimigos para lutar. O mordomo diz que o número é alto, mas pede ao rapaz para lidar com eles e mostrar seu poder. Com um sorriso, o jovem empunha sua espada e pensa que nunca imaginou que se acostumaria com isso. Com o olho brilhando, ele se prepara para a batalha, dizendo que já se acostumou com uma morte esperada. Dias depois, vemos o herói de terno, e ele se pergunta por que diabos está nessa situação. Acontece que ele está servindo chá para um goblin e um monstro morcego enquanto parece entediado. Viento explica que um espadachim de primeira classe não desperdiça movimentos em suas ações diárias. Ele diz que o trabalho de um mordomo não permite nenhum momento de distração ou o tremor de um dedo. O treinador acrescenta que o jovem precisa aprender a usar todo o corpo e também seu olho. O rapaz pergunta se é sobre sua habilidade, e Viento explica que as habilidades crescem com o uso. O mordomo aponta para vários monstros e diz ao jovem para ler o que cada um deles deseja ali. Com um sorriso determinado, o herói diz que primeiro observará seus movimentos para aprender. Então Viento demonstra como servir o chá perfeitamente sem derramar uma única gota. Ele se concentra totalmente na tarefa, mostrando uma postura impecável e elegante. Com um ar profissional, o mordomo mostra o resultado de seus movimentos precisos e eficientes. O protagonista então tenta imitá-lo e equilibra uma pilha de pratos com um sorriso confiante. Mas de repente, os pratos caem e se quebram em 1000 pedaços, deixando o rapaz completamente chocado. Enquanto limpa a bagunça, ele pensa que mesmo observando, é difícil fazer com o próprio corpo. Com isso, ele entende que apenas imitar não funciona, e que precisa adaptar tudo ao seu próprio estilo. No segundo dia, um dos monstros pergunta se ele é o cara de quem o recém-chegado Lord Viento gostou. A criatura vermelha então se aproxima de nosso herói com um olhar curioso e interessado. Com um sorriso, ele diz que isso significa que o rapaz deve ser muito forte para ter chamado sua atenção. O jovem responde que está no processo de ficar mais forte, mas o monstro o interrompe de repente. Sem aviso, a criatura lhe dá um soco poderoso e grita que então ela mesmo treinará. Caído no chão, o herói pensa que compensará sua falta de resistência usando sua habilidade. Com seu olho brilhando intensamente, ele se prepara para desviar dos ataques de um monstro vermelho. O protagonista observa os movimentos de Viento e do outro monstro para analisar a situação. Com isso, ele se prepara para testar sua nova estratégia de combate contra o adversário. Após o treinamento, o rapaz parece ter evoluído e agora enfrenta seus desafios com mais confiança. No quarto dia de treinamento, nosso herói enfrenta um monstro lagarto roxo que parece estar com frio. Sua habilidade revela que a criatura tem o efeito de status de resfriado, e ele precisa lidar com isso. Com isso, ele o cobre com sua camisa, pensando que precisa analisar, prever e se mover para lidar com todos. Com um sorriso, o jovem então pergunta se o monstro quer que lhe traga algo quente para beber. A criatura fica feliz, e o protagonista percebe que os monstros são diversos e diferentes dos humanos. Enquanto serve chá para a criatura, ele começa a entender melhor o propósito daquele treinamento. Viento observa de longe, e o rapaz finalmente entende por que ele escolheu aquele tipo de treinamento. Chegando ao sexto dia, um morcego fofo aparece voando, e sua habilidade diz que ele está com fome. Com um prato de comida, ele diz que tudo o que precisa fazer é prever os movimentos e agir de acordo. Mas de repente, a criatura o ataca e morde seu pescoço com força, deixando o rapaz surpreso. A habilidade do monstro é vampirismo, e o jovem cai no chão, completamente drenado após o ataque. No sétimo dia, o protagonista já parece um mestre e serve o chá com uma habilidade impressionante. A xícara é servida perfeitamente, sem tremer ou derramar uma única gota, mostrando sua evolução. Com um sorriso confiante e o punho cerrado, o herói pergunta ao seu mestre o que ele achou. Viento prova o chá e diz que o sabor estava ruim, mas sua postura foi aprovada. Durante esses 7 dias, o ciclo foi de batalha para chá, uma festa, e de volta para a batalha. Com um olhar cansado, o rapaz sente que de alguma forma conseguiu chegar bem a tempo no último momento. O jovem olha para o teto e pensa que finalmente conseguiu, mas sua alegria dura pouco. De repente, Viento diz não e que o verdadeiro fim daquele treinamento começa agora. Com uma aura vermelha, ele ativa sua habilidade, Bela Lâmina da Flor de Sangue, pronto para o teste final. O protagonista se prepara para a batalha e reconhece a habilidade que seu mestre está prestes a usar. Viento diz que o garoto agora usa seu já instantaneamente e já imitou a técnica antes sem perceber. Com um olhar sério, o mordomo diz para ele não apenas imitar a habilidade, mas torná-la verdadeiramente sua. O treinador então o avisa que, se ele não conseguir, certamente acabará partindo desta vida.
Mas o jovem herói diz que não há necessidade de avisá-lo, pois ele já sabe que merece isso se acabar falhando. Com seu olho brilhando intensamente, ele então foca toda a sua atenção em analisar seu oponente. A descrição da habilidade aparece, e o garoto diz que agora consegue vê-la com muito mais detalhes do que antes. Com a espada na mão, ele se prepara para a batalha final contra seu mestre com um olhar focado. Ele então entende como usar seu corpo e corta a própria mão para usar seu sangue para a nova técnica. Com isso, o protagonista finalmente ativa sua própria versão da bela lâmina da flor de sangue. Os dois então se chocam em uma colisão de lâminas e sangue com um poder avassalador e intenso. Em um movimento rápido e preciso, o jovem consegue superar seu mestre e o desarmar com sua espada. Mas de repente, o mordomo chuta para longe e nosso herói fica chocado, sem entender o que aconteceu. Caído no chão, Viento lamenta e diz que foi uma pena, pois ele estava a apenas um passo da vitória. Uma poça de sangue se forma no chão, e o garoto pensa que ainda não conseguiu salvar sua amiga. Com as mãos ensanguentadas, ele grita para seu mestre não decidir seus limites por conta própria. Sem hesitar, o jovem então mergulha a mão na poça de sangue para tentar a técnica mais uma vez. Com isso, uma nova tela de habilidade aparece, e ele ativa sua habilidade mais uma vez com mais poder. Viento fica chocado ao ver que o garoto remodelou a técnica e a tornou seu próprio estilo único. Com um olhar determinado, ele grita se o mordomo realmente pensou que ele desistiria só porque falhou. O protagonista grita que isso é uma questão de batalha e ataca Viento com tudo que tem agora. Com um grande clarão de luz, o garoto então lança seu ataque mais poderoso contra o adversário. Ele então grita e pergunta o que o mordomo achou de sua nova e poderosa habilidade de batalha. Mas Viento para a lâmina com a mão e elogia o garoto, chamando-o de esplêndido e pelo seu nome, Yuki. Embora exausto, nosso herói pergunta com um olhar sério o que o treinador achou de seu ataque. O mestre diz que ele não pode usar essa técnica em sucessão, e o jovem parece concordar com ele. Com o corpo tremendo, o protagonista admite que já está no seu limite e não pode mais lutar. Nisso, o garoto começa a cair, mas Viento segura antes que ele atinja o chão, completamente exausto. O mordomo diz que ainda há muito a ensinar enquanto carrega, mas um celular vibra no chão do salão. A mensagem na tela é de Saki e diz que ela encontrou a exploração de masmorra que ele pediu. Em outro lugar, a garota olha para alguns papéis e se pergunta se seu amigo ficará bem sozinho. Ela parece estar em um escritório e continua preocupada, mesmo sendo uma operação conjunta. O documento que ela segura revela que a missão é sobre explorar uma masmorra de Rank B. A masmorra de Rank B tem um chefe ainda desconhecido, e uma estranha cruz azul brilha no local. De volta ao salão, Yuki diz a Lieber que amanhã ele conquistará uma masmorra de Rank B. Com um sorriso, o rei demônio comenta que parece que o garoto finalmente adquiriu alguma força. O mordomo diz que suas maneiras são ingênuas, mas agora ele consegue usar um pouco a espada. O rei demônio então pergunta se um rank e como nosso herói pode realmente entrar em uma masmorra de Rank B. O jovem explica que não é uma conquista e que ele vai como suporte de investigação, assim como um carregador. Viento entende que a intenção do garoto é conquistar a masmorra quando encontrar uma brecha. O rei demônio então pergunta com qual dos monstros ele pretende fazer um novo contrato. Com um sorriso misterioso, o protagonista pensa um pouco antes de dar sua resposta final. O mordomo, Viento, o encara com uma expressão séria e um pouco surpresa com a escolha do garoto. A serva, Mei, também fica chocada com a decisão do jovem e não consegue esconder sua surpresa. Com os olhos arregalados, Lieber então pergunta se nosso herói está realmente falando sério sobre isso. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros, Saki aparece e acena para Yuki com um grande sorriso. A garota de cabelo azul parece muito feliz em vê-lo novamente e chama seu nome com grande entusiasmo. Surpreso, ele pergunta como ela sabia que ele começou a usar uma espada, e ela apenas sorri para ele. O garoto se desculpa pelo favor, mas ela diz que está tudo bem, pois recebe muitos pedidos como esse. Com uma piscadela, ela acrescenta que na verdade ajuda a ter alguém que ela conhece por perto. Nesse momento, outro aventureiro se aproxima e chama pela senhorita Saki, em um tom muito animado. Um grupo de 3 homens diz para eles se apressarem, e o líder pergunta quem é nosso herói. Yuki se pergunta se eles são membros do grupo, mas a garota rapidamente diz que não são, de jeito nenhum. Ela explica que eles são voluntários que aceitaram um pedido da guilda e não foram convidados por ela. Saki continua dizendo que eles querem subir de rank fazendo missões de baixo risco com um ranquear S. O líder do grupo então aponta para o garoto e pergunta se ele é um rank A por estar com ela. A garota diz que Yuki é um rank E, e ele confirma, perguntando se isso é algum tipo de problema. O aventureiro então ri e grita que nosso protagonista é mais fraco que todos eles. O grupo protesta, dizendo que um rank será um fardo e que ela deveria levar os 3 ranquears B com ela.
Mas ela os ignora e comenta com o jovem que ele já conquistou 2 masmorras sozinho, certo? Nosso herói pensa que, tecnicamente, ele não conquistou as masmorras sozinho, já que teve ajuda dos monstros. Os outros aventureiros zombam dele, dizendo que ninguém de rank baixo faz conquistas de masmorras assim. O líder deles reclama que queria se aproveitar da fama de Saki para se tornar um aventureiro de rank rapidamente. Com isso, ele diz que ter um conquistador solo ali tornará mais difícil para ele ser bem avaliado pela guilda. Saki então interrompe e diz que já lhe disse várias vezes que esta é apenas uma missão de investigação. Com um sorriso, ela então se prepara para explicar o alvo da investigação, que é a própria masmorra. O grupo então avança para a Caverna Selada dos Desejos, uma masmorra estimada como de rank B. Ela explica que o rank de uma masmorra é quase sempre decidido pelo nível de ameaça de seu chefe principal. O protagonista então pergunta como eles podem saber o nível de ameaça do chefe daquela masmorra. A resposta é revelada em um mapa antigo, e trata-se da complexidade da estrutura de toda a masmorra. A primeira regra é que quanto mais forte o chefe, mais complexo e amplo é o primeiro andar do local. Ela acrescenta que quanto mais andares e truques o chefe tiver, mais difícil será toda a missão. De acordo com os dados, esta é uma masmorra pequena com caminhos estreitos e 2 andares, por isso é de rank B. Mas ela revela que o problema é que não importa qual andar eles procurem, o chefe não é encontrado. O chefe é tão esquivo que o pedido de investigação acabou chegando até ela, mesmo não sendo sua área de especialidade. De repente, um monstro gigante parecido com um verme emerge do chão, atacando o grupo de surpresa. O líder dos voluntários grita que a presa é dele e diz para ninguém tocar no monstro que ele vai caçar. Com seu machado, ele então ataca a criatura com um golpe poderoso que a corta em vários pedaços. O aventureiro, Gato, então se gaba para Saki, dizendo que derrotou o monstro esplendidamente. Saki fica irritada porque eliminar monstros não faz parte do pedido, e Yuki pensa que ser um rank S é difícil. Gato então se aproxima do nosso herói e o chama de ranqueiro com um tom zombeteiro e superior. Ele diz ao garoto para não fazer nada, porque enquanto eles estiverem lá, a senhorita Saki está completamente segura. Mas de repente, o rosto do aventureiro se contorce em uma expressão de pânico e medo sem entender nada. Um golem de pedra gigante emerge atrás dele e o encara com seus olhos amarelos que brilham intensamente. A criatura de pedra então se multiplica, e agora um exército de golems ameaça todo o grupo de heróis. Vendo os perigos, Saki e nosso protagonista se preparam para lutar contra os monstros com expressões sérias. A garota então avança com sua espada e ativa uma de suas habilidades para atacar os inimigos de pedra. Com um olhar focado, ela usa sua técnica de corte luminoso mais uma vez com toda a sua força e poder. Gato fica chocado com a velocidade da garota e admite que nem conseguiu ver o ataque dela direito. Saki então diz que não precisa deles como poder de combate e só precisa que eles investiguem a área. Nosso herói pede desculpas e diz que pretendia cortar o monstro para não atrapalhá-la durante a luta. Acontece que o garoto cortou o golem em pedaços com um único golpe preciso e muito poderoso. Surpresa, a garota pergunta se ele por acaso sincronizou seu ataque com o momento exato do golpe dela. O jovem assente e diz que sim, porque a batalha parecia muito difícil para ela lutar sozinha. Saki fica impressionada, pensando em como ele conseguiu acompanhar os movimentos dela contra um inimigo. Com o rosto corado, ela percebe que o impacto foi leve porque ele ajudou, e que ele é mais forte do que ela esperava. Com um sorriso, ela então o elogia e diz que ele não foi nada mal naquela batalha contra os monstros. Yuki olha para a parede e comenta que as masmorras são absurdas por fazerem monstros surgirem do nada. A aventureira então diz aos outros para se concentrarem na investigação e deixarem a luta para ela a partir de agora. Gato fica irritado e pensa que precisa encontrar a sala do chefe para fazer uma contribuição e subir de rank. Mesmo após 10 horas de exploração e luta contra os monstros de pedra da masmorra, o grupo de aventureiros liderado por Saki continua a procurar por qualquer pista importante. Mas eles não encontram nenhum vestígio da sala do chefe, deixando todos completamente frustrados. A garota de cabelo azul então caminha pensativa, tentando encontrar uma solução para o mistério. Ela diz que não há nenhum lugar que pareça levar ao próximo andar daquela masmorra estranha. De repente, nosso protagonista toca uma parede e pergunta o que há do outro lado. Gato então o chama de ranqueiro e ri, dizendo que, como esperado, ele não sabe nada sobre masmorras. Ele explica que uma masmorra é uma dimensão alternativa feita de mana e que não é uma caverna real. Chutando a parede, ele continua, dizendo que embora pareça uma caverna, as coisas são diferentes. O aventureiro o avisa que se ele cavar a parede, ele apenas atingirá uma camada de mana e se machucará. Com o olho brilhando, o jovem diz que, para ele, as coisas não parecem ser como ele está descrevendo. Gato fica confuso e não entende, perguntando o que o garoto quer dizer com essa afirmação.
Com sua habilidade ativada, ele revela que a parede e a caverna são feitas do mesmo material que os golems. A análise mostra que a raça é um golem de argila e seu atributo é terra, o que choca a todos ali. Saki então entende tudo e diz a todos para se afastarem enquanto ela ativa sua habilidade de corte luminoso. Com um golpe poderoso, ela destrói a parede em 1000 pedaços, revelando uma passagem secreta. Surpresa com a descoberta, a garota grita para todos entrarem no buraco que ela acabou de abrir. O grupo então avança pela nova passagem empoeirada, cheia de detritos de rocha por toda a parte. Com um olhar sério, o protagonista observa o que há do outro lado com grande atenção e curiosidade. Todos ficam chocados ao ver um golem gigante feito de outros golems como se fosse um único ser. Gato pergunta com medo o que é aquela coisa e não consegue acreditar no tamanho do monstro. Saki então revela que eles não estavam dentro de uma masmorra o tempo todo como pensavam. Na verdade, eles estavam dentro de um golem gigante que estava fingindo ser uma masmorra. O aventureiro grita e pergunta por que um monstro da terra faria algo assim com eles. Com um olhar sério, a garota responde que o motivo era para enganar a avaliação de rank da guilda. Nosso protagonista entende que este é o verdadeiro primeiro andar e que o rank é muito mais alto. O lugar tem uma escala super grande que dá a ilusão de estar do lado de fora por ser tão vasto. Com isso, Saki afirma que a masmorra é, sem dúvida, de rank A e está perto de se tornar um rank S. O jovem e a garota se olham, preocupados com o nível de perigo que estão enfrentando ali. Com um comunicador na mão, ela anuncia que primeiro compartilhará as informações com a guilda. A mensagem revela que esta é uma masmorra de rank A super grande, não uma de rank B. O primeiro andar deserto contém apenas golems disfarçados de masmorra para enganar os aventureiros. Saki olha para o horizonte e avista um castelo flutuando no ar, deixando todos surpresos com a visão. Gato pergunta se o golem gigante vai se mover mais, e ela diz que ele se desligou para conservar mana. O aventureiro pergunta qual era o dever do monstro, e a garota responde que era impedir uma conquista. Com um olhar sério, ela comenta que os monstros são inteligentes o suficiente para pensar tão à frente. Gato diz que monstros são apenas animais selvagens, mas ela explica que as masmorras são linhas de frente. Yuki se lembra dos monstros da masmorra de Leberi e pensa que eles têm inteligência e estratégia. Com um olhar pensativo, ele acrescenta que alguns deles até têm sentimentos. A garota de cabelo azul então concorda e diz que sim, porque monstros não são apenas animais selvagens. Saki diz que é uma bênção porque eles encontraram o perigo antes que se tornasse rank S e agora podem atacar o chefe. Com isso, ela encara o golem e declara que a investigação acabou, e a conquista da masmorra começa. A garota então aponta para a saída e diz aos outros aventureiros para voltarem e relatarem tudo à guilda. Mas nosso herói diz que não pode voltar agora e que ficará para lutar ao lado de sua amiga. A aventureira então se vira para o garoto e pergunta se ele realmente vai com ela para a batalha. Com os olhos focados, o protagonista a encara, e a imagem dela se reflete em suas pupilas verdes. Com um sorriso, ela pergunta se ele tem certeza e diz que precisa de alguém para levar as informações. Ela então aponta para o peito do jovem e afirma que, de todos ali, ele é a melhor escolha para a missão. De repente, a garota o agarra pelo colarinho da camisa, deixando o garoto completamente surpreso com sua ação. Com um olhar sério, ela diz que desta vez os dois voltarão para casa juntos, não importa o que. O jovem então concorda com sua parceira e responde que sim, claro que eles voltarão juntos desta vez. Com isso, ele se lembra do orfanato e de Elvina e jura que não deixará mais ninguém ir embora nunca mais. A garota então o pega com um sorriso e diz para eles irem enquanto a palavra habilidade ecoa. Com isso, ela usa sua habilidade de fórmula luminosa para voar em alta velocidade, carregando Yuki com ela. Deixado para trás, o outro aventureiro fica cego pela luz e reclama que não consegue ver nada. Com um olhar irritado, ele diz que não vai para casa assim e se recusa a desistir da missão. De repente, um pedaço do golem com um núcleo brilhante cai no chão bem na frente do homem. Com isso, Gato usa o item para criar um atalho e grita que eles pegarão o caminho mais curto. Enquanto isso, Saki e nosso herói chegam a uma sala do trono, e uma voz os questiona surpresa. Uma explosão de mana ocorre, e Yuki se pergunta se esta é a parte mais profunda da masmorra. Uma criatura de cristal rosa aparece, e nosso herói pergunta se ela é a chefe desta masmorra. Ela se apresenta como Kara, a golem de joias, e diz que se tornará a mais bela Lorde Demônio. O jovem então entende que ela estava secretamente acumulando mana, e a vilã confirma. Com um sorriso, a inimiga diz que, pouco a pouco, ela vem polindo sua própria beleza ali. De repente, a chefe da masmorra ativa sua habilidade chamada Corte Crítico de Kara. Com isso, ela avança para atacar e grita para o protagonista se encantar com seu poder de batalha. Mas o garoto não se abala e ativa sua própria habilidade, que se chama Óleo do Demônio. A vilã fica surpresa porque, com sua técnica, ela pode criar vários clones e atacar de uma só vez.
O jovem percebe que o golpe é muito rápido e seria fatal se o atingisse em cheio naquele momento. Mas ele se lembra de seu treinamento com viento e diz que não é assustador enquanto bloqueia o ataque. Irritada, a inimiga grita que é inútil porque seu corpo é muito mais duro do que os golems que ele enfrentou. Nosso herói concorda com a afirmação dela enquanto segura firmemente sua espada com as duas mãos. Com isso, ele diz que tudo o que precisa fazer é criar uma abertura para que sua parceira possa atacar. Com a chefe distraída, Saki aproveita a chance e usa sua habilidade de corte luminoso mais uma vez. O golpe acerta em cheio, e a vilã fica chocada ao ver que a garota conseguiu arranhar seu braço. A aventureira então diz que o corpo dela é duro, mas que certamente não é completamente inquebrável. O protagonista observa a cena e pensa que as habilidades de Rank S, como as da Golem, são realmente absurdas. A chefe da masmorra reclama que o golpe doeu, mas parece estar gostando da dor que sentiu. Saki percebe que a inimiga não perdeu a compostura, e que certamente há algo mais por trás disso. Com isso, o jovem a avisa para não baixar a guarda e pergunta à sua parceira qual é o próximo passo. A garota diz que vai finalizar a chefe do combo, e o protagonista concorda com o plano, mas a vilã diz com um sorriso que já viu a fraqueza deles e se prepara para contra-atacar. Com isso, ela ativa sua habilidade Criação Colossal de cara, e grita que encontrou um ponto fraco. Nosso herói percebe que ela usou muita mana, mas Saki está confusa porque nada aconteceu no salão. De repente, a aventureira percebe o que está acontecendo e grita que não pode ser, de jeito nenhum. O golem gigante se regenera do lado de fora, e Gato grita que o caminho para o portão foi bloqueado. A chefe então avisa que, se eles não salvarem os outros aventureiros, todos ali acabarão perecendo. Saki entende que ela está pegando materiais de outros golems e diz que a situação deles é muito ruim. Ela pensa que eles não conseguirão se perder em tempo e que tirar os olhos da inimiga pode ser o fim. O protagonista então chama sua parceira e, com um olhar sério, diz para ela ir salvar os outros agora. O garoto acrescenta que eles não podem deixar a criatura sem supervisão em hipótese alguma. Com a espada na mão, o jovem diz com um olhar determinado que vai detê-la sozinho. Com um sorriso, a aventureira concorda e diz que deixará a tarefa de lutar em suas mãos. Ela então corre e grita para seu parceiro que eles farão uma festa quando voltarem da missão. A vilã então zomba dele e pergunta se aquele que nem conseguiu arranhá-la vai ficar para trás como um sacrifício. Mas o protagonista corrige e diz que ela está errada, porque isso na verdade se chama confiança. Ele então se lembra de Lieber e Viento e diz que sua amiga também confiou nele para essa missão. O jovem afirma que suas posições são diferentes, mas que, por acreditarem nele, ele está ali. Com isso, uma aura de fogo rodeia, e ele diz que é por isso que precisa corresponder a essa confiança. A chefe da masmorra fica chocada e pergunta como ele tem o poder de um monstro como aquele. Com isso, o garoto declara que a partir de agora, ele lutará como um verdadeiro domador de monstros. Empunhando sua espada, ele avisa que a técnica pertence a um monstro muito mais forte que a vilã. Atingida em cheio, a inimiga grita e se pergunta como o jovem realmente conseguiu cortá-la. Com seu olho brilhando, ele diz que viu através da técnica dela e usou seus movimentos sem desperdício. Irritada, a chefe da masmorra grita que vai refazer sua técnica e ativa a habilidade, corte curativo de cara. Ela então diz que ele não será capaz de aparar esta forma e que ela o enredará e espetará até o fim. O protagonista então a desafia e diz que uma lâmina como essa nunca será capaz de alcançá-lo. A vilã zomba dele, dizendo que ele está cheio de aberturas, e com um sorriso, grita que finalmente o pegou. O garoto a ataca, mas a inimiga o atinge, e ele diz que a deixou pegar seu braço de propósito. Chocada com a ação do jovem, a chefe da masmorra exclama espantada, sem entender seu plano. Ele então grita que usará a dureza dela mesma e a ataca com um golpe poderoso e direto em seu corpo. A vilã percebe que o herói a estava usando desde o início para atacar e se estilhasse em pedaços. Com a marca em sua mão, o protagonista mostra a ela o poder de um verdadeiro domador de monstros. A inimiga então grita que não o perdoará por danificar tanto sua preciosa carapaça de cristal. Mas o jovem diz com um olhar sério que, naturalmente, a batalha não terminará com apenas isso. Com isso, ele diz que mostrará a ela sua verdadeira habilidade e ativa a classe de maldição de mudança de cara. A chefe da masmorra então usa compressão, polimento e decoração para criar algo novo e poderoso. Ela diz que não o transformará em parte de sua coleção como fez com outros aventureiros antes. Com um olhar de ódio, a vilã grita que o moerá até que ele se torne apenas um grão de areia no deserto. Com isso, ela se transforma e se declara golem mais dura e bela, a grande mestre da masmorra, cara. Com um grito de guerra, nosso herói avança com tudo para atacar a nova forma da chefe da masmorra. A vilã então pensa que, como imaginava, não consegue usar aquele cristal massivo adequadamente. Com um sorriso, o garoto a provoca e pergunta se a ela e ao golem não falta um pouco de talento. Mas a inimiga ri e diz que joias são mais valiosas quanto maiores são, e ataca o jovem.
O protagonista desvia do golpe e diz que não, e que na verdade o que é realmente importante é outra coisa. Com sua espada em mãos, ele afirma que o importante é quão belamente você pode cortar a joia. Com isso, ele ativa a habilidade de viento, bela lâmina da explosão de sangue, com um olhar focado. Sangue espirra em seu rosto enquanto ele prepara o ataque poderoso que aprendeu em seu treinamento. A chefe da masmorra fica chocada e se pergunta por que um humano tem a mesma habilidade de um monstro. O jovem então responde de olhos fechados que este é, na verdade, seu próprio estilo de luta. Com isso, uma chuva de lâminas de sangue se dirige à inimiga com um poder avassalador. A vilã reflete o ataque em seu olho e percebe que conseguiu desviar por pouco de todas as lâminas. Nosso herói parece exausto e diz que de alguma forma conseguiu usar a técnica em uma batalha real. Mas, ele olha para sua mão e diz que o sangue ainda é muito pesado para ele usar perfeitamente. O garoto então se vira para ir embora enquanto a inimiga derrotada se desfaz em pedaços no chão. Mas ela se regenera e diz que usou quase todo o seu corpo e que a habilidade dele é poderosa demais. De repente, a vilã aparece atrás dele e diz que parece que o preço por essa habilidade foi bem alto. O jovem então bloqueia o golpe e diz que já havia avisado que via através de todos os seus movimentos. Com isso, ele a ataca, mas a inimiga diz que parece que nosso protagonista também está no seu limite. Em um último esforço, o garoto usa seu sangue para criar uma explosão que destrói a vilã de vez. O garoto então revela que seu estilo de luta é sua própria versão da bela lâmina da flor de sangue. A vilã fica chocada e pergunta o que ele pode fazer com seu corpo em um estado tão ferido e cansado. Uma mancha de sangue se espalha pela camisa do jovem, que parece estar em seu limite absoluto. Mas o protagonista diz que sozinho, não pode fazer nada e ativa a marca em sua mão para invocar algo. Com isso, uma sombra aparece e dela emerge um pequeno morcego fofo, para a surpresa de todos. De repente, a pequena criatura cospe todo o sangue que bebeu para ajudar seu mestre na batalha. Em um flashback, Viento e Vinho observam o garoto se preparando para lutar com a ajuda do morcego. A serva, Mei, segura a criatura e explica que ela pode sugar sangue e usá-lo como substituto de refeição. Acontece que a habilidade requer muito sangue, e se ele deixar o morcego sugar de antemão, as chances aumentam. Mas o garoto só pode fazer um contrato com um monstro, e seu estado de quase partido o coloca em crise. Com um olhar sério, o jovem diz que é por isso que ele precisa acertar o segundo golpe e usa seu próprio sangue. Vino então o avisa, dizendo que naquele momento, ele certamente estará perto de partir de vez. O protagonista diz que, em outras palavras, ele está induzindo o descuido do oponente com sua fraqueza. Vin então o elogia, dizendo que ele se aproximou do reino do vampiro mais forte que já existiu. O jovem se lembra do morcego drenando durante o treinamento e diz que o fará trabalhar um pouco. Com isso, a vilã percebe que desde o início, nosso herói estava mirando em um segundo ataque poderoso. O garoto diz que vai retribuir a apresentação, e sua espada brilha com um poder incrível e renovado. Ele então declara que é o domador de monstros Juki, um aventureiro que luta usando tudo o que tem. A inimiga grita a palavra monstro enquanto é cortada ao meio sem chance de se defender do golpe. Com um olhar determinado, o protagonista diz que usa inimigos e aliados para vencer suas batalhas. Com a batalha finalmente terminada, a vilã explode em uma luz intensa, e vários fragmentos de cristal voam. Com um morcego em seu ombro, o garoto diz que é humano, mas acabou fazendo um contrato com um Lorde Demônio. Uma aura roxa o envolve, e ele diz que essa é a magia da masmorra e que sente seus olhos arderem com o poder. Com a marca brilhando em sua mão, ele afirma que essa quantidade de mana deve ser mais que suficiente. O jovem então absorve toda a energia roxa com sua mão para enviá-la para a masmorra de Liber. Exausto, ele começa a cair e chama por Liber, dizendo que agora conta com sua ajuda para tudo. De repente, Saki aparece e o pega em seus braços, gritando seu nome e se desculpando pela demora. A garota fica chocada e pergunta se ele derrotou o chefe sozinho, e o garoto apenas pede desculpas. Apoiando-se nela, ele diz que não consegue ficar de pé por causa da anemia e pede para ela o ajudar a sair. Dias depois, uma multidão de repórteres com câmeras se reúne para uma importante coletiva de imprensa. Um homem de terno no pódio agradece a todos por virem e se prepara para dar a grande notícia. Ele então revela que uma situação especial ocorreu em relação à masmorra de Rank a que foi investigada. Com isso, ele anuncia que, após explicar os detalhes, a pessoa envolvida relatará tudo diretamente. Os fotógrafos gritam para tirar a foto, pois esta certamente será a manchete do jornal de amanhã. O homem então chama ao palco a pessoa que mais contribuiu para limpar aquela perigosa masmorra. Dois repórteres comentam que a parte da masmorra falsa já é uma grande notícia, e que aventureiro incrível. Saki então sobe ao palco e é anunciada como a grande aventureira de Rank S que resolveu o mistério. A multidão grita que isso é o esperado da inocente rei e do clarão branco, ela realizou o feito.
Um repórter então pergunta se monstros inteligentes apareceram, mesmo sendo anunciada como de rank A. A aventureira pede silêncio e diz que primeiro dará uma visão geral de toda a conquista da masmorra. A garota reclama que o Ki sempre empurra as coisas para os outros fazerem em seu lugar. Em um flashback, o garoto diz que tem algo importante para fazer e pede para ela cuidar de tudo. A aventureira grita para ele pelo menos terminar de se curar, mas o jovem já se foi e ela fica sozinha. Com um olhar sério, ela se pergunta o que poderia ser tão importante para ele sair correndo daquele jeito. O protagonista chega à masmorra de Liber e pergunta a Viento como está a ressurreição da serva. Mei então diz que estão finalizando a última parte do ritual e uma aura roxa a envolve com poder. O mordomo avisa o garoto para parar de olhar, pois a grande quantidade de magia queimará seus olhos. Mesmo assim, o jovem diz que pode sentir o imenso poder mesmo apenas estando por perto. Segurando Alvina, a serva diz que, como chefe das empregadas, não permitirá que ela permaneça na vida após a morte. Com isso, a garota ativa sua habilidade de ordem de donzela, e correntes roxas aparecem para o ritual. Deitada na cama de flores, Elvina abre lentamente os olhos e diz, ó céus, com uma voz suave. O protagonista então grita seu nome, feliz por ver que a ressurreição foi um sucesso no final. A garota fica confusa e se pergunta por que seu mestre está lá e se ele também faleceu. Com um sorriso, o jovem grita que não, e que na verdade foi ela quem voltou à vida naquele momento. A chefe das empregadas então aparece, e o garoto diz que se assustou, pensando que ela havia se sacrificado por nada. Com um suspiro de alívio, o protagonista se senta ao lado da cama para conversar melhor com ela. Ele então diz com um sorriso que está feliz por ela parecer saudável e bem depois de tudo. A garota pergunta se isso é uma piada de mortos-vivos, e o garoto a convida para um beijo de comemoração. De repente, Viento aparece e diz que os dois têm trabalho a fazer e manda eles se trocarem agora. Mei então diz a Alvina que seu tempo de descanso acabou e correntes trancam seu caixão. O garoto pergunta se terá que trabalhar como mordomo novamente, e a serva pergunta se ele tem essa função. Viento diz que não é nada disso, e a chefe das empregadas comemora que é hora de trocar de roupa. Em seu novo terno, nosso herói parece um verdadeiro mordomo e está até um pouco envergonhado. Ele diz que a roupa é um pouco demais, mas o monstro informa que hoje, ele é a estrela principal. Com luvas brancas, o treinador abre a porta do grande salão para que o jovem possa finalmente entrar. Vários monstros então o cercam e agradecem por salvá-los de uma forma tão heróica. O protagonista fica confuso e pergunta o que está acontecendo de repente ali, sem entender nada. Liber então diz que o garoto finalmente apareceu e que a masmorra que ele limpou tinha muito poder. A chefe das empregadas acrescenta que eles reviveram muito mais monstros do que o planejado. Nosso herói fica chocado ao ver todos ali, e Viento diz que todos estavam curiosos sobre o humano. Um monstro-lobo diz que nunca pensou que seria salvo por um humano e o convida para uma bebida. Alvina então começa a puxar seu mestre e diz que isso seria um problema e que ela irá primeiro. O jovem grita o nome de Liber enquanto é arrastado, e não sabe o que fazer com toda a situação. Com uma taça de vinho na mão, o rei demônio apenas o observa com um sorriso e olhos fechados. O monstro então diz que, por causa da escolha que ele fez, todas aquelas pessoas foram salvas no final. Com um brinde, ele o parabeniza e diz para ele se acostumar a receber agradecimentos dos monstros. Mas o protagonista afirma que não fez isso por eles e que não era seu objetivo real. Com um olhar focado, o garoto diz que Elvina apenas o lembrou daquela garota de seu passado. Com isso, ele se vira e encara todos os monstros com um olhar determinado e confiante. Uma imagem de Yuki, Saki e as crianças felizes do orfanato no Natal vem à mente de nosso herói. Com o punho cerrado, nosso protagonista parece determinado com sua decisão de ajudar a todos. Mas ele abre um pouco a mão e parece pensar melhor sobre toda a situação complicada. Com um sorriso, ele diz que, de qualquer forma, está feliz por eles terem sido salvos no final. De repente, um monstro-lobo pergunta se ele é discípulo de Viento, e Alvina fica chocada com a pergunta. Liber então provoca Viento e diz que, para ele reclamar tanto, deve gostar muito do garoto no fundo. Ele acrescenta que o mordomo até preparou roupas especiais para nosso herói vestir. Viento então retruca e diz que o mesmo vale para seu mestre, que também se importa com o jovem. Comendo algo, Liber diz que, a princípio, pensou que eles usariam, mas o garoto os usou. Ele continua, dizendo que o jovem alcançou resultados muito além do que eles esperavam no início. Com um sorriso, o rei demônio observa o garoto de longe e o chama de aquele cara em um tom sério. Ele então declara que o protagonista será a chave para eles um dia dominarem o mundo inteiro. De volta à coletiva de imprensa, Saki pediu para a pergunta ser repetida, pois acha que ouviu errado da primeira vez. Um misterioso homem encapuzado então diz a ela para entregar o verdadeiro herói, que limpou a masmorra.
Com um olho trêmulo, a garota ouve o homem misterioso pedir pelo verdadeiro conquistador do lugar. O homem então diz com um sorriso que ela está escondendo alguém muito perigoso por algum motivo. Com um olhar cobiçoso, ele aponta e afirma que levará aquele cara com ele de qualquer maneira. Enquanto isso, em um beco, o homem misterioso ataca Gato, e um celular apita no chão escuro. A tela mostra uma notícia, e Gato grita que não sabe nada sobre o que aconteceu na masmorra. Sendo sufocado, o aventureiro revela que o garoto que ele procura veio com a Lady Saki. O homem então reclama que ele é um fracasso e que está cansado de tantos aventureiros fracos. Assustado, o aventureiro grita que se lembra do nome e revela que o garoto que ele procura se chama Yuki. O homem então olha para uma foto do nosso herói em um quadro e diz que entende que ele é seu alvo. Gato diz que não está envolvido e pede para ser solto, mas o vilão não parece concordar. Com uma aura de fogo, o homem misterioso diz que não, porque ele causaria problemas se falasse com os outros. Ele então diz ao aventureiro para odiar sua própria língua solta e o envolve em chamas para silenciá-lo. A palavra Cal ecoa enquanto o fogo consome tudo, e o destino de Gato é selado para sempre. Dias depois, vemos nosso protagonista caminhando por um parque com um buquê de flores nas mãos. Ele pensa que, de alguma forma, estar cercado por humanos parece algo que não acontecia há muito tempo. O garoto decide fazer uma pausa no treinamento de conquistas de masmorras e não pensar em monstros hoje. Com um sorriso, ele diz que hoje é o dia em que visitará todos os seus queridos amigos. Com isso, ele chega a um memorial pelo Grande Colapso, uma tragédia de masmorra de anos atrás. O local é dedicado a todos aqueles que perderam suas vidas naquele desastre terrível e sem precedentes. Ele então se lembra das pessoas do orfanato e pensa que muitas coisas para relatar se acumularam. Com um sorriso, o jovem reflete sobre se tornar um aventureiro, limpar masmorras e treinar com uma espada. Com um olhar focado, o garoto parece estar esperando alguém chegar naquele local importante. De repente, ele percebe que alguém está ali e se vira, pensando que poderia ser sua amiga, Saki. Mas na verdade era o misterioso homem encapuzado, que diz que esteve esperando por Ryuki o tempo todo. Com um sorriso, ele se apresenta como Zaper, um aventureiro de rank A, e diz que eles estão no mesmo ramo. Nosso herói pergunta se eles não se encontraram antes, e o homem apenas diz que é um prazer. Zaper então revela que veio para recrutá-lo, e o garoto fica chocado, dizendo que ainda é rank. Zaper então revela que sabe sobre a masmorra falsa, deixando nosso protagonista completamente chocado. Com um olhar sério, ele diz que o jovem não precisa esconder, porque ele fez parte de tudo aquilo. Certo? Assustado, o garoto se pergunta como o homem misterioso sabe de um segredo tão importante. Em um flashback, Yuki implora Saki para dizer que foi ela quem venceu para que ele possa subir de rank. Nosso herói então tenta negar e diz que apenas ajudou a evacuar os outros aventureiros do local. Mas Zaper não acredita nele e afirma com um sorriso que foi o garoto quem derrotou o chefe da masmorra. Ele continua, dizendo que o clarão branco destruiu o golem em apenas alguns segundos com seu poder. Com isso, o homem conclui que o jovem tem habilidades contra chefes de rank A, e o garoto pensa que ele sabe demais. Zaper então pede para ele ouvir e diz que não entende por que ele está se escondendo tanto. Ele explica que limpar masmorras não é um trabalho normal, e ter um monte de peões fracos não ajuda muito. O homem encapuzado acrescenta que, para ganhar dinheiro de verdade, você precisa de armas fortes. Com um sorriso confiante, ele afirma que você na verdade precisa do melhor tipo de armas possível. O protagonista então aponta para si mesmo e pergunta se o aventureiro misterioso se refere a ele. Zaper diz que mesmo com habilidades fortes, há um limite para limpar masmorras sozinho sem ajuda. Mas ele explica que em um grupo, as coisas são diferentes, e cada recompensa pode ser menor. Em troca, o homem diz que o jovem pode ir a muito mais lugares e conseguir mais itens raros. Com isso, ele se aproxima e convida nosso herói para eles ganharem muito dinheiro juntos como parceiros. O garoto então agradece por ele pensar tão bem dele, mas parece ter outra resposta para dar. Com um sorriso, ele diz que terá que recusar, pois ganhar dinheiro com masmorras não é seu objetivo. O homem encapuzado não se importa com a recusa e diz que não é muito bom com palavras de qualquer maneira. Ele então diz que ia tentar usar a força para recrutar nosso herói de qualquer jeito. Com isso, um círculo mágico vermelho aparece, e o homem diz que é hora de usar a força bruta. O protagonista fica chocado com a ação do homem misterioso e tenta desviar do ataque. Zaper então usa sua habilidade de chamar martelo de fogo e lança uma bola de fogo no garoto. As flores Bulkuta que o jovem segurava pegam fogo, e ele rapidamente a joga no chão. Nosso herói corre e se pergunta por que diabos alguém está usando magia no meio da cidade. O vilão elogia sua esquiva e diz que o quer ainda mais para seu grupo de aventureiros agora. Yuki grita para ele parar e diz que este é um lugar onde as pessoas descansam em paz. O homem concorda que usar magia na superfície é ilegal, mas não parece se importar com a regra.
Ele diz que recusar sua oferta é muito pior e usa a habilidade de dobrar pedra para prendê-lo. Preso pelas correntes, o garoto grita que não consegue se mover e que não consegue usar suas habilidades. Zaper diz que ele é forte contra monstros, mas não tem experiência em lutar contra outras pessoas. O vilão então agarra o rosto do jovem com a mão e a palavra, Cal, ecoa mais uma vez. Com o rosto coberto de gelo, nosso protagonista usa a técnica de dobrar gelo para se defender. O homem diz que ele é o oposto dele e que foi feito para limpar masmorras, não para lutar. Com um soco poderoso, ele diz que é exatamente por isso que o quer e ataca o jovem com tudo. Caído no chão, o vilão o ameaça e diz que o seguirá em todas as masmorras e fará o mesmo. Ele acrescenta que se autodenomina um matador de habilidades e que nenhum aventureiro pode detê-lo. Nosso herói então amaldiçoa o homem encapuzado enquanto é segurado com força, incapaz de reagir. Com um sorriso malicioso, o vilão diz que esperará por um sim antes de partir para sempre. As flores pássaro no terreno do parque simbolizam a violência inesperada daquele encontro. Na masmorra de Liber, o rei demônio move uma peça de xadrez e diz que alguém está a tentar roubar o seu peão. Com um olhar sério, ele acrescenta que a atitude do homem misterioso foi muito rude para com ele. O nosso herói diz que o servo pode ganhar algum tempo, mas ele precisa de arranjar algum tipo de plano de fuga. Viento então pergunta por que ele não trouxe a sua espada, e o rapaz diz que era o seu dia de folga na cidade. Mas, o jovem admite que mesmo com a espada, ele acha que ainda perderia para Zaper em batalha. Liber lembra que ele é um domador de monstros e pode usar outros para lutar no seu lugar. Com isso, ele diz ao rapaz para usar os monstros que são bons com magia para contra-atacar. De repente, uma elfa aparece e pergunta se o rei demônio a chamou, mesmo estando ela meio de uma pesquisa. A monstro revela que ninguém sabe mais sobre magia do que ela, e o nosso herói fica surpreendido. Com um sorriso malicioso, Liber diz à rapariga para estudar o abismo, mas ela não parece muito disposta. A elfa então reclama que ele é discípulo de Viento e que ela não gosta daquele velho rabugento. Ela acrescenta que nunca o viu em festas de chá ou soiréis como os outros monstros da masmorra. Irritada, a rapariga grita que nunca iria a uma festa daquele morcego antiquado e que ela ainda é jovem. Ela revela que Caraçá significa cerca de 1000 anos de idade e o nosso herói fica chocado. A elfa diz que tem apenas 1499 anos, e o rapaz pensa que é quase a mesma coisa. Com o punho cerrado, a rapariga diz que tornar-se o discípulo mais forte de Viento irá irritá-lo bastante. Com isso, ela imagina-se num romance proibido com o nosso herói, deixando o rapaz envergonhado. O jovem então interrompe A e pede-lhe para o ensinar a usar magia para sua próxima batalha. A elfa concorda e diz que parece divertido e que, afinal, desenvolver magia precisa de estímulo. Numa biblioteca gigante, o rapaz pergunta se todos aqueles livros são sobre magia e fica chocado. A elfa diz que há mais e que quase todo o seu andar na masmorra é composto por livros de feitiços. Ela chama-o de discípulo número 1 e diz que, no fundo, ele não entende o que a magia realmente é. Com isso, a rapariga faz a primeira pergunta e quer saber a diferença entre magia e habilidades. O nosso herói então reflete sobre a pergunta e tenta encontrar uma resposta lógica para ela. A elfa explica que habilidades são capacidades pessoais, enquanto magia é uma capacidade universal. O jovem fica confuso, e ela diz que as habilidades podem ser divididas em 3 tipos diferentes. O primeiro tipo são habilidades ganhas através de uma profissão, como a sua habilidade de olho demoníaco. O segundo tipo são habilidades inerentes a cada raça, como a habilidade de vampirismo dos morcegos. Por último, há habilidades que nascem quando uma técnica de mestre é sublimada em algo novo. A elfa explica que todas elas dependem das capacidades e talentos individuais de cada pessoa. Com isso, ela diz que mesmo que queiram uma cópia, algumas coisas são simplesmente impossíveis de fazer. A rapariga então pergunta se o rapaz tem experiência com isso, e ele permanece em silêncio por um momento. Com isso, ele lembra-se da sua própria versão da habilidade de Viento e de como a adaptou para si mesmo. O nosso herói então diz que sabe isso muito bem e que a magia deve ser o oposto de tudo isso. A elfa concorda e diz que com o mesmo poder mágico e encantamento, o mesmo resultado será produzido. Ela acrescenta que a magia é uma lei universal e absoluta que governa o mundo deles. Com um brilho nos olhos, a rapariga estende o dedo e diz que aquilo é, de facto, a verdadeira magia. O jovem fica entusiasmado com a explicação, mas de repente lembra-se de algo importante para. A elfa então prepara-se para a segunda pergunta e quer saber por que há pessoas que não usam magia. O rapaz pergunta se as condições são muito rigorosas, como consumir muita mana para usar magia. A elfa diz que a resposta é simples e que, na verdade, é porque usar magia é muito difícil. O nosso herói pergunta se é sobre manipular o poder mágico, mas a rapariga abana a cabeça que não. Ela explica que a verdadeira magia requer um encantamento tão longo quanto um livro inteiro para ser usada. O jovem lembra-se do ataque de Zaper e do curto encantamento que ele usou para o invocar.
Com um livro na mão, ele diz que nunca viu ninguém entoar algo tão longo numa batalha. A rapariga então faz a terceira pergunta e quer saber como ele acha que eles estão a entoar os feitiços. O protagonista pensa um pouco na pergunta com a mão no queixo, tentando encontrar a resposta certa. Com isso, ele responde que devem estar a usar outra coisa para ajudar no encantamento. A elfa diz que a resposta está correta e que existem ferramentas como cajados para ajudar com a magia. Ela acrescenta que eles também podem gravar círculos mágicos para facilitar o processo, ou então entoar nas suas cabeças, omitindo certas partes, e o nosso herói fica maravilhado com a ideia. A elfa explica que o maravilhoso da magia é que quanto mais se aprende, mais se pode fazer batota. Com isso, ela demonstra e usa a mesma técnica de Zapier, o qual Fire Hammer, com facilidade. A rapariga explica que isto é omissão de encantamento, onde se completa tudo na mente e se lança. Ela diz que é uma habilidade fundamental, mas o resultado depende do quão bem se entende o original. A elfa pergunta se ele repete o texto na sua cabeça como imagens ou sons e diz que varia muito. O jovem então entende por que as diferenças aparecem, mesmo que o encantamento pareça o mesmo. Com um sorriso, a rapariga diz que assim que ele entender isto, pode forjar a sua própria versão. Com isso, ela invoca vários martelos de fogo de uma vez, mostrando a sua mestria em magia. O nosso herói observa os martelos de fogo com um olhar de admiração e surpresa pelo poder da elfa. Ela explica que, desta forma, ele pode deixar apenas parte do conteúdo original e preencher a lacuna. Com um livro na mão, o rapaz diz que finalmente entende o que é a magia e como funciona. A rapariga então entrega-lhe um livro e avisa que se ele apenas o memorizar, é tudo o que conseguirá usar. Ela explica que um encantamento é um comando, e se ele não souber o que cada frase instrui, não pode evoluir. O jovem então reclama que é como aprender uma nova língua, e que ele já é mau a inglês. A elfa diz-lhe para ser grato, pois os humanos não têm tanto tempo como ela para estudar magia. Com isso, ela usa a habilidade Call Leve na biblioteca, e um círculo mágico verde aparece no chão. Uma gota de suor escorre pelo rosto do nosso herói, que parece nervoso com o que vai acontecer. De repente, o rapaz é transportado para um lugar em chamas e pergunta-se com medo onde está. A elfa revela que o feitiço simula o conteúdo de um livro e permite-lhe experienciá-lo na prática. Ela diz que este é o mundo do seu livro, magia de fogo que um slime consegue entender. O jovem então desembainha a sua espada para se preparar para o desafio que terá de enfrentar agora. Com um sorriso confiante, ele diz que é melhor a lutar do que a estudar e prepara-se para a ação. Com um olhar surpreendido, o protagonista percebe o número de inimigos que terá de enfrentar ali. A elfa diz que, por hoje, vai fazê-lo ler todos os atributos principais e transformações básicas da magia. Rodeado por duas cobras de fogo gigantes, o rapaz pergunta se ela quer que ele elimine tudo aquilo. A rapariga então desafia-o com um sorriso e pergunta se ele não vai dizer que é impossível de fazer. Um monstro de fogo gigante aparece então e prepara-se para atacar o nosso herói com toda a sua força. Mas com um sorriso determinado, o protagonista apenas responde que não e prepara-se para a batalha. Enfrentando um monstro de gelo, o nosso herói prepara-se para usar as suas novas habilidades de batalha. A elfa observa-o com um sorriso e um brilho no olhar, parecendo estar a divertir-se com o treino. Com um olhar determinado e um sorriso nos lábios, o rapaz diz que vai acabar com isto num instante. 3 dias depois, no mesmo andar da masmorra, o treino intenso do nosso protagonista continua. Um grifo gigante solta um guincho aterrador e prepara-se para atacar o jovem com as suas garras afiadas. O rapaz então começa a entoar um feitiço para interferir com o atributo de vento do monstro gigante. Com um grito, a criatura do vento avança com tudo, mas o nosso herói não se intimida e continua o feitiço. Ele continua o encantamento e é atirado para longe pela força do vento que o monstro cria com as suas asas. Com isso, o jovem consegue usar a magia, Color Capture, e uma mão verde apanha-o a meio do ar. A elfa então provoca-o e diz que ele realmente não tem talento para magia e chama-o de discípulo 1. Deitado no chão, ele diz que agora entende por que os aventureiros não entoam feitiços em combate. A rapariga explica que a magia nunca foi feita para lutar, mas para enganar e reescrever o mundo. Mesmo assim, o rapaz pensa que todos os feitiços que aprendeu deveriam ser muito poderosos. Com um aceno de mão, ele prepara-se para testar outra das suas novas habilidades mágicas. Com isso, o protagonista invoca o Call Stone Arrow e dispara contra um alvo imaginário. Mas a flecha cai no chão sem força nenhuma, e o jovem fica completamente chocado com o resultado. Ele grita que isto é ridículo e que o lançamento sem encantamento perde muito poder no processo. A elfa lembra de que os atalhos causam diferenças individuais e que os encantamentos são comandos para o mundo. Ela acrescenta que ele parece ser mau a compensar com imagens, e é por isso que a magia é fraca. Com isto, o rapaz conclui que se ele adicionar um encantamento para ter poder, não consegue vencer Zapier.
A elfa diz que situações como ele a falhar em quebrar o vento com a terra continuarão a acontecer. Ela encoraja-o, dizendo que ele pode ser bom no próximo atributo, e atira-o para o próximo desafio. O jovem então corre e pensa que talvez encontre um atributo em que é bom, mas ainda há um problema. Ele pergunta se Zaper sequer tem um atributo fraco que ele possa explorar na batalha contra ele. Entretanto, num acampamento, Zaper e o seu grupo estão reunidos à volta de uma fogueira à noite. Ele fica chocado ao saber que Yuki está a explorar uma masmorra de Rank S sozinho. Um dos seus homens confirma e diz que não o conseguiram encontrar e que ele foi para a infame masmorra. O vilão lembra-se que até um grupo de Rank S com 2 homens teve de recuar daquele lugar. Com um sorriso, ele diz que o rapaz é esperto porque aquele lugar realmente mantém os aventureiros medianos afastados. O seu companheiro pergunta o que devem fazer, e o homem encapuzado diz que eles vão entrar na masmorra. O outro aventureiro protesta, dizendo que eles ainda têm monstros para subjugar e que é muito perigoso. Zaper concorda que pode ser perigoso, mas parece estar a gostar da ideia de um desafio. De repente, um monstro verme gigante emerge e ataca o grupo de surpresa com um guincho aterrador. O vilão então derrota facilmente a criatura com um dos seus ataques poderosos e sem esforço. Com um estalar de dedos, ele usa a magia Call e prepara-se para mostrar o seu verdadeiro poder. Passando pelos corpos dos monstros, ele reclama que não pode esperar muito por materiais como aquele. Um dos seus companheiros observa-o chocado e diz que a sua missão de encantamento é incrível. O nosso herói pensa que não consegue reagir a tempo à magia de Zaper, que pode sempre contra-atacar. Entretanto, um monstro verme ataca o grupo do vilão, e um deles grita de medo com o ataque. Zaper então usa vários feitiços de uma vez, mostrando a sua mestria sobre todos os elementos. Um dos companheiros de Zaper observa-o chocado e pensa que este é o poder de um mago de rank A. No meio dos corpos dos monstros, o vilão mostra o seu poder e prepara-se para ir atrás do seu alvo. Ele diz que as masmorras de rank S são perigosas e que eles precisam de ir rapidamente antes que o rapaz se torne intocável. Um aventureiro chama-o e diz que o colapso causado pelos monstros deixou vários feridos para trás. Zaper olha para os corpos e diz que são apenas aventureiros de rank B substituíveis e que podem reabastecer. O companheiro grita que ele poderia salvá-los, mas o vilão atira o seu cigarro fora e pergunta se ele realmente pensa isso. Ele então pisa com força no chão, mostrando a sua completa falta de empatia pelos outros aventureiros. O nosso herói prepara-se para lutar com uma aura de poder vermelha a rodear todo o seu corpo. Zaper então diz que se vai usar o seu poder, será para capturar alguém especial, não qualquer um. A elfa observa o rapaz a treinar e parece estar a pensar em algo com uma expressão aborrecida. Deitado no chão, o jovem parece exausto, e a rapariga diz que ele realmente não tem talento para ser especial. A chorar, o nosso herói queixa-se que pensava que a magia era universal e que não conseguia omitir nada. Ela então diz que se os atributos principais não são bons, os menores como os de insetos são um caso perdido. O rapaz diz que não esperava ter tão pouco talento e que terão de se contentar com o que tem. Irritada, a elfa grita para ele não agir como se entendesse de magia depois de apenas um pouco de treino. O nosso herói diz que não, mas que realmente todos os feitiços que tentou usar foram fracos. A rapariga então fica zangada e diz que o treino dele ainda nem chegou à primeira fase real. Ela explica que a magia foi feita para que todos pudessem reescrever o mundo, e que é um milagre contra tudo. Com um olhar sério, a elfa afirma que é por isso que não tolerará palavras como desistir ou ceder. O protagonista então pergunta o que deve fazer para ficar mais forte com magia. A elfa lembra-lhe que ele fez algo semelhante contra Viento, e que a resposta para o seu problema é simples. Com um sorriso, ela diz-lhe para criar uma nova magia que ele possa usar e que seja forte o suficiente. A rapariga explica que o seu estudo de magia é mais que suficiente e que ele poderia até ensinar. O nosso herói então entende que se ele é mau com as magias existentes, deve criar uma nova para si mesmo. Com uma piscadela, a elfa concorda com ele e diz que é exatamente essa resposta em que ele pensou. O jovem então reflete sobre alterar o mundo apenas com a sensação e como isso seria possível. A rapariga diz que se for magia para combate, um formato prático é o melhor, e o rapaz pergunta o que era isso. De repente, os olhos dela brilham e ela usa a magia Call para sentir algo estranho. Com isso, a visão da água é ativada, e ela consegue ver o que está a acontecer noutro lugar. Num dos andares da masmorras, Zaper usa sua onda de fogo para procurar o nosso protagonista. Com um sorriso, ele pergunta-se onde está o rapaz e usa as suas gotas de água para o encontrar. O vilão então grita o nome de Yuki e usa a busca do vento para finalmente encontrar o seu alvo. O nosso herói fica chocado ao ver o homem na visão e pergunta por que raio ele está ali na masmorra. A elfa diz que parece que ele seguiu o rapaz e que isto é perfeito para o treino deles. Uma visão de um grupo de aventureiros num círculo mágico aparece, e o protagonista lembra-se de algo. Com um olhar chocado, ele grita que isto é como daquela vez, e prepara-se para o que vem a seguir.
De repente, é teletransportado e pensa que, como imaginou, isto era uma magia de teletransporte. O jovem então percebe que está num andar que não conhece, e o vilão também parece surpreendido. A elfa diz-lhe para lidar com a situação usando magia e não invocações como de costume. Ela explica que o oposto de ativar magia com um encantamento é afetar a mana apenas com a sensação. Zapper diz que, como ele pensava, o rapaz estava na verdade a esconder o seu poder o tempo todo. Com um sorriso, o vilão então pergunta qual é a sua resposta à sua proposta de recrutamento. O nosso herói fica nervoso e prepara-se para responder, mas é interrompido por um ataque surpresa. De repente, o homem encapuzado usa sua magia Icebreaker Dart para atacar o jovem com tudo. O protagonista consegue desviar-se por pouco do golpe e prepara-se para contra-atacar com a sua espada. O vilão diz que não precisa de uma resposta, e que consegue ver a decisão nos seus olhos rebeldes. Com isso, o rapaz usa a magia Cold Stone Shell para se proteger dos próximos ataques do inimigo. Ele então avança com a sua espada por entre vários dardos de gelo que voam na sua direção com velocidade. Zapper então elogia-o, dizendo que ele tem a aptidão de um espadachim e não se abala com a sua magia. De repente, uma poça de lama aparece no chão e parece estar a mover-se em direção ao nosso herói. A magia Cold Mood Band prende então as pernas do jovem, que fica chocado e incapaz de se mover.